Bora! Muito boa noite, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos ao Revelando o Segredo. Para de me imitar, caralho. Revelando o Segredo na Ilha. Eu sou o Selbit, eu sou o criador de Alien Paranormal. Você viu? Ficou bonitinho. Mano, é só falar que hoje é mais de boa, que esperem. Esse aqui? Seguinte. Foi um revólver com uma bazuca. Hoje é um episódio especial, né? É um pós-temporada, onde a gente vai se reunir e conversar sobre tudo o que aconteceu. Eu vou mostrar algumas coisas que vocês perderam, coisas que aconteceram nessa temporada de Ordem Paranormal, que foi muito doida. Você vai mostrar minha sanidade de volta, que eu perdi? Na real, eu tive que aumentar a vidinha de vocês. Se precisar pra botar o portrait novo, vocês estão revividos no sistema. Obrigado. Mas vocês estão todos mortos, pelo amor de Deus. Antes que eu comece a teorizar, eles estão todos mortos. Eles não vão voltar. Ninguém vai voltar. Todo mundo morreu, menos a Olivier e a Amelie. E aí, boa noite, estão bem? Tudo bem, tudo bem. Sim. Estou olhando. Como assim? Sim. Como assim? Eu fiz aquele som inteiro, eu chorei. Eu tive que abraçar o gol, ele é pobre. Nossa, mano. Hoje não preciso interpretar, Essa foi a maior piada da noite, o gol é pobre. Mano, o que tá acontecendo, cara? Puta que pariu. Bom, vocês estão bem? Como é que vocês estão? Bem. A gente tá bem, super bem. Que bom, que bom. Feliz. Foi uma semana... Você tá bem? Ninguém nunca pergunta como você tá, né? né, mano? tá? Todo mundo pergunta quem é o mestre, mas nunca pergunta como está o mestre, né? Ninguém falou mestre aqui. Ninguém falou mestre. Hoje você é Selbit. É verdade, é verdade. Ou será que eu sou? Muito bem, vamos começar a sessão especial de surpresas. Aí ele puxa, essa aqui é a minha pistola. Você não para, é a quarta vez que você faz a piada hoje, Bia. Mano, aqui é muito bom imaginar que você vai matar a gente. Nossa, é muito legal mesmo. Eu não vou matar Por favor, vocês. Dá uma emoção a mais. É por isso que é a prova de som aqui? Sim. E seguinte, se você tá assistindo isso agora ao vivo, a gente vai... Eu tô olhando o chat aqui, a gente tá de olho. E na hashtag OSNI, principalmente, OSNI, né, o segredo na ilha, OSNI. Calamidade. Hashtag OSNI, a gente vai pegar as perguntas de vocês lá. A gente vai, né, obviamente, conversar livremente aqui no comecinho, mas assim que eu mostrar tudo que eu tenho pra mostrar, que também não é tanta coisa assim, vocês exploraram bastante até a ilha e pegaram bastante Pode falar, documentos. gente, é muito bom, a Já gente abriu o jogou uma mesa Ah, incrível. Vai, realmente eu, como mestre, assim, eu mandei muito bem balanceando bem a investigação e fazendo vocês encontrarem tudo que vocês precisavam. Mas eu não vou passar por isso, eu vou quebrar essa TV. Gastei minha única perícia que dava pra upar mais pra botar investigação pra encontrar os negócios. Inclusive teve isso no Quem deu um episódio. soco na TV? Foi a Bárbara. Eu, desculpa, No episódio que a Lívia morreu, a Bárbara deu um fiz socaço na aqui, TV, ficou só que branco e pegou voltou. a Ficou branco. Eu não falar pra ele. Mano, foi muito bom que ela Deu deu uma um socão, a piscadela TV na tela. ela ficou branca, voltou e a Gabi, tá bem, não aconteceu nada. E o Selby, boa, tranquilo, ele viu, tá ligado? Mas na hora eu caguei, Olha, ela deu deu uma um socão, piscadela fiquei aquela... da hora. Vocês estão numa paleta muito bonita, eu tava vendo aqui, vocês estão numa paleta bonitinho, muito bonita. Tons Obrigado, terrosos, né? Ele Tons sempre vem terrosos. combinando, sem combinar de vir É porque ele combinando. tá morto, né? Combina 7 palmos no chão. Vocês estão literalmente os únicos vivos, na verdade, né? É verdade. Ou não. Será que o barco afundou? Ih, tem. Tecnicamente, o Adriano falou que era só 10 pessoas e tem tipo 15, né, lá no bar. Todo mundo que Ah, a gente meu salvou amor. pode ter naufragado. Se né? Deus fez é porque cabe. Pense nisso, pense nisso. assim sempre não. E eu não estou falando do barco. Falando dos quadros, todos os quadros estão ali. A gente podia, inclusive, ver depois, né? Quem que vai Leilão? ficar com qual quadro. A gente pode fazer o leilão, Leilão, dos quadros leilão dos aqui. quadros, Tá pelo amor rolando de faz um Deus, tempinho velho. já a competição pra ver quem fica com qual quadro. E lá em cima, não precisa tampar a tela, você pode mostrar se você quiser. Lá em cima, na mesa, produção, tem todos os quadros que apareceram, todas as variações deles. Filhas da puta. É pra gente dá atenção pro chat, né? Eles estão com o chat. A gente abriu o chat, pra ler as Vocês perguntas. podem ler, vocês podem ler A aqui gente em abriu cima. as leis aqui. É legal Tá mostrar, pro chat? inclusive, a progressão. Todos os quadros, alguns desses quadros não apareceram, inclusive. Algumas versões deles. O quadro do Cavalcante Morto, por exemplo, se vocês olhassem ele de novo em algum momento, ele tinha derretido, tinha duas versões, né? Uma mais ou menos derretida depois da igreja e uma completamente derretida depois da morte do Bartô. São coisas que vocês não encontraram. Mostra na mesa pra eles também. Dá pra mostrar pra gente? Consegue botar na mesa aí? Show. Tadinho, eles estão fazendo um monte de coisa. Pode... Quando der, nós quer ver. A gente também tem as variações embaixo dos quadros do Constantino, aqui em cima, ó, esses aqui. Eles foram ficando cada vez mais derretidos. Uma coisa, um ponto que eu posso falar agora, eles estavam derretendo e ele lentamente vai mostrando, né, como o Constantino estava de verdade.
de acordo com a membrana ficando fina. Quanto mais fina a membrana ia ficando, né, mano? mais derretido o quadro dele ficava até ele ficar 100%. Inclusive no quadro anterior a esse, né, o antepenúltimo aqui, o penúltimo, dá pra ver um pouquinho da barbinha dele na versão velha. E ele tava onde, mano? O quadro? Não, o cara. Ah, pô, essa aí é uma pergunta. Esse é o segredo que vai ficar. Esse é um dos únicos que vai ficar. Não, mas vou fazer episódio de reverendo. Essa pergunta vai, mano, essa pergunta vai ficar aí. Eu queria dizer que eu montei tipo diário de investigação e aí tem todo mundo morto. Aí o Constantino é o único que tá escrito bem grandão, desaparecido, um ponto de interrogação. Mas o que é Assim, estranho ter um quadro na frente de uma cadeira de rodas vazia é Que estranho. mistério, né? Revelando o segredo na ilha. Logo acima do portal do Tenebra. Como é que ele andou? Como é que ele andou pro portal do Tenebra no Pinto? Não, nem Se ele sempre, não nem andava. sempre quem usa cadeira de rodas só consegue andar de cadeira de rodas. Agora você tem um pinto. Ele só estava velho. Ele tava velho, tava cansado. Verdade. E na cadeira de Falou rodas tudo, dele, deixa eu Gol, puxar, falou deixa eu tudo. puxar a miniatura dele aqui. Eu Falou vou puxar a miniatura tudo. dele Falei. no meio do vilarejo aqui. Nossa, peraí que eu destruí o meu bagulho aqui, que deixa eu Ele deve estar ajudar. lá em Tenebres, gastando a Que onda. cabana fodida essa do Ah, Wagner? então, essa é uma parte que vai ser legal de ver. No vilarejo, vocês não exploraram tipo umas 4, 5 casas, né? De vários moradores diferentes. Isso vai ser legal de a gente O mostrar. cara quer que a gente Bom, arrume mas em a nossa moradores, defesa, tá ligado? nós éramos pessoas normais, não a gente saia roubando a porta dos Não, outros. Não, exato. Era exato. falta de educação sair entrando. A minha ideia nessa temporada é que, tipo assim, vocês... tinha todas essas casas pra vocês explorarem, mas eu sabia que vocês não iam explorar algumas. A graça era ver qual vocês iam. Por exemplo, vocês foram na casa da Helena, vocês não foram na casa do Wagner, que chamou vocês pra lá. Do Barnabé. A gente foi na do Tinha a casa do Evandro. Barnabé, tinha a casa do Evandro, do Otávio, tinha casa de todo mundo, né? Todo mundo morava na ilha e Essa tinha uma do Barnabé casa. foi uma safadeza. Deixa eu puxar a miniatura do Constantino, tem um detalhezinho legal na... Mano, pior que eu e o Gol, a gente foi no quarto da Amora, tipo, umas 2 ou 3 vezes. Né? E não Cadê esse olhou velho? enquanto eu... Ah, tipo, não tem por que olhar. E quando mas eu é entrei no bizarro. quarto da Amora, eu falei, levanta o tapete, Não falou nada, não falou nada. entro no buraco, entendeu? Não vou na frente. Não rolou. Ele apareceu no episódio 7, né? Quem? O Constantino. Eu perdi o velho. Daqui a pouco eu acho ele e eu mostro. Ai, Mas inferno! na cadeira de rodas dele tinha tinha tipo um bagulhinho de soro que ele... vocês viram isso, sim, né? o negócio de soro, né? Que ficava pingando tinta. Sim. Tá, vamos lá. Coisas que não apareceram na temporada. Número 1. Eu tinha um combate planejado, eu botei todos os animais diferentes aqui no meio. Um bisteca. E as variações deles, né? Tem os Qual animais... que é a variação do bisteca? Não, o bisteca não tinha variação. Não tem, você ali é... Tinha os cachorrinhos de rua não, né? De mato e a versão infectada deles. Tinha os javalis e a versão infectada deles aqui na direita. A gente pegou todos esses, né? Vocês viram todos. O cachorro não, Não, teve um dos javalis que vocês não viram. Esse. O javali Mas de os cachorros baixo. não, né? Acho que Cachorro você a não gente chegou a viu. ver os cachorros, mas eles viram. a gente viu. Nossa, Eles teve mas combate tinha com o muita cachorro na cobra. praia. A gente só viu 3 cobras. Tinha várias Não, coisas. a gente viu 2 cobras. Tinha 2 cobras não venenosas e 2 cobras venenosas. E tinha a cobra infectada da Nossa, tinta. essa aí- Essa não essa é apareceu. doida. Essa era pra estar no farol. Mas pelo ritmo eu decidi cortar ela fora. Porque vocês estavam indo encontrar o Celestino Naquela hora ainda. que tava tudo fudido lá no farol, Quando vocês subiam no farol com o Evandro e o Otávio lá e encontrava O movimento tudo, dela, que da hora. era pra uma das cobras pegar vocês de surpresa e atacar. E a cobra tinha um veneno muito fodido. Era isso que eu ia perguntar, como é que era o Puta ataque merda. dela? Ela dava um daninho, o ataque em si não era poderoso, veneno, mas né? o É o veneno veneno. dela era forte. Ia dar um estrago. Mas eu achei melhor guardar vocês pro Celestino. É, sim. Guardar vocês. E por que pra tinha assistir. tanto bicho assim no farol? Porque o Celestino tava comendo eles. Mas o Celestino que atraiu os bichos... Não, o levou- Celestino levou eles pra lá. ele levou os bichos pra lá. Os bichos não foram atraídos O sangue pelo... do Bartô era de comer bichos. A abstinência da tinta em níveis elevados da doença, da tinta, causa fome. Então é que isso acontece com vocês. Tem uma hora que vocês começam a tentar se Sim. morder. É meio que não é exatamente uma fome, é tipo uma vontade de sentir coisas, de sentir carne. E o Bartô, ele passava noites fora de casa porque quando ele tinha uma crise de alucinação, ele sentia essa vontade de matar e comer. E aí ele Ele não ia comeu um comer um sashimizinho? filho, E aí né? ele ficava longe. bala, Mas tem a vezes- crise de alucinação dele era igual a do Milo? No sentido que ele via um outro alguém? Não, ele tinha alucinações no geral da vida dele. Entendi. E ele ouvia o sino constantemente na cabeça dele. O Bartô sempre escutava o sino. Esse era o problema dele. Sino Sempre era constante era o domingo na sino de igreja. Tenebres.
Tá revelando isso aqui? Ele tá revelando bem revelado. Tá associado. O motivo da tinta causar. O efeito da tinta causar o som do sino tá associado a como a tinta foi criada. Por que quando começou esse episódio você não falou muito boa noite, começando mais um episódio de Escondendo? Tem pouquíssimos pontinhos que eu não vou spoiler porque envolve o futuro do Ordem. Essa parada dos sinos e tenebres são coisas que obviamente eu não vou falar. Mas de resto tudo eu vou responder. Safado falou, vou fazer Não, mas uma já temporada sabia pra que- revelar coisas. Aí Mas já trouxe sabia 10 que tem relação perguntas. com a criação da tinta, já é um negócio interessante. Um ponto que também está associado a isso é o quadro do farol, que era originalmente também associado ao quadro da Torre do Sino. Eles estavam conectados de certa forma. Inclusive, se você mostrar lá em cima, você vai ver que um do lado do outro, eles têm a mesma estrutura, né? O da Torre do Sino e o farol são muito similares, porque o farol foi construído onde ficava a torre. No Nossa, passado. quanto documento, mano, caralho. Tem muita. Essa temporada com mais documentos, inclusive. Nossa, que da hora. Esse aqui é do quadro. farol. Mano, muito foda, velho. Esse aqui tá aqui? Tá aí. Pode pegar, tá ali atrás, eu acho. Era por isso que eu ouvia o sino muito alto dentro do farol no meu pesadelo? Sim. Todos os sinos que vocês escutavam na distância, todos vinham do farol. Você vai falar o pesadelo pra gente 100%? Eu falo. Mostra pra tela, mostra pra tela. Não é nada Cara, tem esse demais. aqui, tem outro também, calma aí. Que zica. Bonito Ele esse quadro. ele só teve algumas coincidências com outras coisas, mas não é nada demais o segredo da Bárbara. Qual que é o segredo da Bárbara? Eu posso contar. A Bárbara depois. que Então, desculpa te interromper, só pra dar o contexto. Antes de começar essa temporada, eu pedi pra todo mundo criar um segredo próprio, que podia ser qualquer coisa que vocês quisessem. Porque a temática da temporada era todo mundo tem um segredo, então vocês também precisavam ter um. Adorei criar meu segredo. Você que escolheu, irmão. Você falou, é. eu posso ter um irmão gêmeo que desapareceu misteriosamente? Eu não sei por quê. Ué, foi claro, claro, exato. Aí porra, fui lá, mano, criei um segredo. Tinha um segredo daquela Exato. noite. É verdade. Aí não tinha, né? Era Conta outro. o seu primeiro, então. Ah, O que você criou, pô. Não, então, a gente não tinha um segredo exatamente elaborado, mas a lore do Milo era que numa noite o irmão do Milo, eles foram explorar, e aí o Milo e o Miguel foram explorar a ilha, e aí o Miguel ouviu algo chamar ele no mar. E aí o Miguel foi e o Milo não conseguiu salvar ele, e depois desse dia o Milo nunca mais viu o Miguel. Ele não viu o Miguel morto, mas ele nunca encontrou o Miguel. Só que aí o segredo seria que... Eu dei um no reverse e aí você descobriu que na verdade o segredo Não. era eu mantendo o segredo de você. Aí, só que, o segredo do Milo era que ele não ia contar a história exatamente assim, ele ia contar de uma outra forma que não tinha exatamente elaborado, mas teria acontecido alguma coisa naquela noite que o Milo nunca contou pra ninguém. Mas aí você descobriu que quem guardava o segredo era eu, porque É ele verdade. chegou no meu WhatsApp e falou assim, então, sabe o Miguel, eu tenho um segredo pra te contar. O Milo sempre foi o Miguel. Não, e você jogou essa bomba no segundo episódio, mano. Nossa! Mano, mas que Foi não um bom tinha momento pra muitos, né? falar. Não, foi perfeito porque a cinemática do pesadelo do segundo episódio, do Milo encontrando o Miguel, foi no mesmo episódio que eu descobri o rolê. Então fez muito mais, Final do teve o muito mais pesadelo, impacto. né? E fora que a gente encontrou a lista de nascimentos Sim, naquele dia. teve isso. Teve isso. E, puta, gente foi o investigou mesmo dia muito, que o velho. Pedrinho falou, eu tô cansado desse teatrinho. Mano, o meu sangue subiu aqui quando você falou essa frase. Parecia que eu tava falando mal de, sei lá, do meu brother. Esse dia tá foi ligado? muito bom, porque depois a gente brigou muito feio. Esse dia a Bárbara lançou sim. Não foi nesse episódio que você falou? Pra Amelie, eu acho. Tem um Tem um negócio que segredo todo mundo que sabe todo sobre mundo o sabe, Milo. menos o Milo. Eu fui... Inclusive, isso é muito bom. A parada do Miguel usar vermelho e o Milo usar azul, né? Nossa, você Porque eu te me- mandei. Mostra, vai lá em cima nos documentos, a produção. Tem ali nos documentos, lá em cima, na live mesmo, né? Isso, boa. Aquilo lá no dispositivo, tem a fotinho do Miguel e do Milo. E eu mandei pro Matt assim. Deixa eu ver. Dá mais Onde um? que tá? Eu não Você não fez a paradinha do zoom. Aí, ó. Eu mandei pra ele assim, mas era assim, na verdade. Tinha essas duas versões. Nossa. A verdadeira e a que eu mandei pra ele de sacanagem. Nossa, Saudade, de sacanagem, Miguelzinho. de sacanagem. Eu não sabia de absolutamente Mano, nada. você Inclusive, comeu a mente do Matt. nossa, Comeu a comeu mente muito, também. comeu muito. Inclusive, o quarto do Miguel da casa do Bartô, você colocou um quarto extra pra confundir o público e me confundir? Ou tinha um significado pro Bartô fazer um segundo quarto mesmo? É porque
o Bartô acreditava no Miguel. Ele, assim como ninguém... Tipo assim, a parada do Bartô como personagem é que ninguém acreditava nas coisas que ele tinha. E a tinta é hereditária. A abstinência da tinta é hereditária. Então, ele sabia que você tinha a mesma coisa que ele, só que numa escala diferente, né? De um jeito diferente. Então, ele acreditava no Miguel, porque pra ele, o que ele via também era real. E ele tratava o Miguel como... O Milo, no caso, né? Ele tratava o Milo como se fosse um filho dele e sempre foram... Ele sempre teve 2 filhos, mesmo que ninguém acreditasse nisso. Os nossos personagens tiveram muito contato com a tinta. Sim. Então... Mas é que a tinta, ela ficava mais intensa. É que assim, o Bartô, ele teve contato direto Ele com a enfiou tinta. a mão, né? O Bartô, no dia do terceiro andar, o Evandro tropeçou em cima dele. E aí o Bartô caiu com a mão enfiada dentro de um balde de tinta. E aí a tinta entrou na pele dele e ficou naquela mancha de polvo. E aí, a partir daquele dia ele enlouqueceu, ele não conseguia associar a realidade direito. Ele sempre ficava ouvindo o sino e tal. E aí ele se distanciou de todo mundo do vilarejo, porque ele era o estranho, o maluco da ilha. Se eu tiver um próximo personagem, Coitado. eu não vou colocar tatuagem, não vou colocar família. Mano, eu quero que ele tenha um polvinho na mão, porque Deixa eu é te pescador. Olha o que ele fez. Nunca cria toda uma família Nunca cria um inteira. personagem não no Ordem. Não cria uma árvore genealógica. O não faça Bartô, quem criou foi o Matt, assim. inclusive. Ele mandou, meu pai pode ser assim? Aí ele mandou umas referências. O Giga Bartô mandou o pescador parrudo. Mas então, eu ia falar do meu segredo. O meu segredo não era nada demais. O meu segredo era só um pesadelo. Porque você falou, pode ser qualquer segredo. Eu falei, Sim. mano, é só um pesadelo. Só que era um pesadelo meio creepy. Era tipo, a Bárbara, desde que o Miguel tinha ido embora, né? Que o Milo tinha ficado pra sempre. Ela tinha o mesmo pesadelo, que ela começava a virar um monstro no meio da casa dela. Saíam tentáculos enormes das costas dela. Ela virava tipo um monstro de tentáculos. E ela ia e destruía todo o vilarejo. Ela ia até a casa dela, ela pegava o corpo da mãe dela e rasgava em 2. Caralho. E destruía a mansão toda. E quando ela terminava de destruir a mansão, ela encontrava o corpo do Miguel, pútrido no fundo dos escombros, abraçava com os tentáculos e carregava pro fundo do mar. E ela tinha esse Caralho. pesadelo consistentemente desde que o Miguel tinha sumido. Inclusive, o design original do Amigo Imaginário, que é o nome original da criatura, mas não é o que todo mundo chamou. E eu gosto disso, tipo, não existe nome canônico, desde que... O nome canônico é o que as pessoas dão pra criatura. O nome que eu escrevi era Amigo Imaginário, que inclusive vem... A história era pra ser bem diferente no começo, assim, quando eu comecei a escrever, depois eu falo disso. O design dele não tinha tentáculos, ele começou a ter tentáculos porque todo mundo... tinha medo, tava sempre associando essa parada de vem do fundo do mar. E como as criaturas são moldadas através do medo, e a cena principal que gerou o Amigo Imaginário foi a cena que o Montel matou o Bartô e ficou gritando, todo mundo vai morrer. E nessa cena a Bárbara começou a gritar que era um monstro de tentáculos. Então isso entrou no design dele depois. Que não existia. E eu tinha feito a simbologia por trás do pesadelo, que era a Bárbara se sentir um monstro, porque ela culpava consequentemente o Milo por ter levado o Miguel embora. Então ela meio que, toda vez que ela acordava desse pesadelo, ela acordava puta com você, porque o Milo tinha acabado com o Miguel, tipo, não trazia o Miguel de volta. Então ela se sentia um monstro por pensar isso. Mas você fez isso depois de saber da tatuagem no Milo, ou você colocou o tentáculo desde o início? Porque você tinha me dado a informação que o Milo, eu sabia como Bárbara que o Milo tinha tatuagem e o Miguel não, e aí ele me contou a verdade sobre as coisas, e aí eu falei, Aí eu terminei de moldar o pesadelo. E você, Rakas, o segredo do Vanderlei todo mundo sabe, né? Mas você, como é que foi essa experiência de pegar pela metade? Eu acho que você mandou muito bem pegando pela metade, assim. Eu não assisti nenhum episódio antes, cara. Vai ser tipo 100% pegar pela metade. Essa foi a graça. Acho que inclusive, era pra você chegar no final do primeiro, né, originalmente. Era pra chegar, quando a gente tava conversando, você falou, a ideia é essa, mandou um projeto, é você chegar no final do primeiro episódio, como tal, tal e tal. Aí a gente conversou, tá ligado? E eu lembro que a gente acabou decidindo pro terceiro episódio. O Cavalcante ia morrer no primeiro episódio, mas aí eu percebi que ia ser muito rápido, ia começar as coisas rápido demais, assim. E aí eu decidi, não, se cada dia na ilha for cada dia no jogo for um dia, né, cada episódio for um dia, se você chegar no terceiro dia, dá tempo de criar todo um mistério, vai ficar legal. Foi legal, acho, a dinâmica também, porque pros outros players, meio que todo mundo ter meio que o núcleo deles no primeiro e no segundo episódio deu uma dinâmica mais da hora pra chegada do Vanderlei. E o Vanderlei... Você pode falar sobre a parte da imobiliária fachada que ninguém sabe.
Você pode falar se quiser, o que eu te falei. Isso não é problema. Não, Você quer manter segredo, pode manter segredo. eu não gosto. Beleza. Eu não gosto de revelar nada que ele me fala, eu gosto de ficar quietinho. eu acho mais divertido. Pode ser. Acho muito legal a galera descobrindo RPG, cara. A gente mantém segredo. O que eu posso dizer é que a... Não vou falar nada. Se ele não quer falar, eu vou manter. Se A você minha não legal não teoria- falar nada. A minha teoria é que a Ordem adotou o CNPJ da imobiliária fachada e falou, vamos usar isso aqui de disfarce, se foda. Olha a carinha de É porque é mais coisa pra revelar no RPG, né? Porque verdade. tem uma galera falando, Um detalhe, pode falar da Meli, do segredo dela. Não foi muito. Você me pediu, você me falou. A gente se comunicou muito pouco. Aham. A gente se comunicou, eu e o Selva. Sobre o segredo, é. A gente se comunicou muito pouco. Sobre tudo na real. Na verdade, o que a gente mais conversou foi na hora de ficha, design. Criar essas personagem, coisas, aham. criar personagem. Depois a gente se comunicou muito pouco depois disso. Porque eu não tinha dúvida e ele não tinha que me falar também. Só que, como ele estava trabalhando muito em cima do RPG, ele esquecia de me falar algumas coisas. Por exemplo, data e tal, de quando ia ser. Então, uma semana... Ah, não, é porque a gente tava vendo as datas Não, ainda, a gente sim, tava sim. batendo esse direitinho as datas. Então, uma semana antes de vir pra São Paulo, ele me mandou. Todo mundo tem um segredo. Eu preciso que você me fale um segredo. da uma Amelie. semana pra pensar num segredo. Não, você 2 me deu- semanas ainda, inclusive. 2 semanas? É, antes de você vir pra São Paulo. Você veio pra São Paulo, ficou uma semana Você ainda. veio e só foi sim, depois sim, do sim. 2 RPG. semanas pra pensar Foram num 2 semanas. segredinho? É. Tava tempo. Não, foi tranquilo. Mas só que, tipo assim, eu não precisei pensar muito. Porque ele falou, pode ser uma coisa tranquila. Aí eu falei, então a Amelie é sapatão. Aí ele falou assim, pode ser. Aí eu falei, não, tô brincando, não vou levantar a bandeira, não. Eu não vou dar esse gostinho. Aí eu falei, mano, então o segredo vai ser que ela tem um rancor, uma raiva, uma mágoa muito grande com o pai dela. Mano, quando você me mandou a Bíblia da Amelie com a lore do Montel de que ele era um pai pau no cu. Não um pai pau no cu, vai, ele era um pai... Ausente. Pau no cu. Um pai ausente. Um pai obcecado com o trabalho dele. Só que daí você não percebeu que você tocou numa ferida minha. Aí eu falei, então tá bom, vamos desenvolver isso, vai ser super divertido. E é isso, o segredo da Amelie é esse, é que ela tem um rancor muito grande do pai, uma raiva E tem a muito grande parada do pai. dos pesadelos nela, né? Do pesadelo da mulher, que Sim. inclusive isso casa com o fato de você ter ido ver a Noralma e você já tava com medo da Noralma. Porque, tipo assim, se vocês tivessem encarado o quadro da Noralma antes de ler o bilhete da noiva fantasma, né, do pintor que a matava, não ia dar nada demais. Porque vocês não iam estar com medo o suficiente pra causar um trauma na personagem. Mas a Amelie, especificamente, que já tinha pesadelos com uma mulher de branco, que leu uma história sobre uma noiva fantasma que foi assassinada, e aí foi lá encarar um quadro que tinha uma noiva pintada. E depois tipo, viu a noiva por trás dela. ela só viu a noiva. Tipo assim, narrativamente, a Amelie, ela viu a noiva do pesadelo dela, era a mesma mulher, como consequência, porque o que a tinta fazia era um alucinógeno que amplificava os seus sentimentos. Por isso que o Cavalcante, por exemplo, não achou nada demais os quadros, especialmente com a membrana protegida do jeito que estava. É por isso que você quase enlouqueceu. Sim. Mas a ilha tava com a membrana supimpa, ela tava perfeita. Então, uma delícia, não ia acontecer nada. Era quase nada acontecendo, tipo, era muito fraco. Inclusive, esse negócio do sonho foi o seguinte: a Amelie, ela tinha esses pesadelos com a mulher de branco na beira de um penhasco. Só que a mãe dela sempre falava: Amelie, você não pode aceitar doce de estranhos, você não pode brincar com estranhos, não vai pra estranhos, sempre fica com a sua família. E a Amelie, que tinha o pai presente durante a infância, né? Ela, sempre que ela tinha esse pesadelo da mulher chamando ela pra beira do penhasco, ela não sabia o que a mulher queria, mas a mulher chamava ela pra beira do penhasco. A mulher falava, vem aqui, vem cá, vem. A mulher fazia assim pra ela falava, não, tia, não quero, a minha mãe não deixa. Aí ela tinha medo dessa mulher, porque era uma pessoa estranha. Aí ela tinha esses pesadelos recorrentes e ela ia dormir com o Montel quando isso acontecia. Ela pedia pra dormir com o pai. Só que quando ela ia dormir com o pai, ela dormia com ele, ficava tudo bem, ela esquecia. Mas depois ela voltava a ter os pesadelos e o ciclo se repetia. Até o dia em que o Montel começou a estudar os quadros do pintor lá. Ele começou a estudar sobre o pintor, que ele falou, esse pintor é interessante, gosto muito dele, ele é legal, ele O sotaque muda completamente do me mundo. chama Toshente, mano, gostei dele. Eu gostei tecnicamente, nunca já mataram ninguém, né? Então. Até esse momento. Daí ela teve pesadelo, ela tinha uns 10, 12 anos.
E ela teve esse pesadelo de novo e ela voltou pro pai dela, ela foi até o ateliê que o pai dela trabalhava e ela falou: papai, tive aquele pesadelo de novo, não sei o que, tô com muito medo, posso dormir com o senhor? Ele falou: ai, Amelie, isso é historinha de criança, vai dormir, isso é invenção. E daí ela ficou muito triste naquele momento, ela se sentiu abandonada pelo pai naquele momento. E daí ela ficou muito magoada porque aquilo nunca tinha acontecido, o pai dela nunca tinha falado daquele jeito com ela. Ele tava mais, o trabalho era mais importante, tinha se tornado mais importante do que ela, que é a filha dele, que era tão próxima dele quando ela era menor. Aí ela foi pro quarto, chorou e voltou a dormir. Quando ela dormiu, ela voltou pro pesadelo. Só que como a família falava, não vai para estranho, não vai. Ela tava com raiva do pai, pelo que tinha. Com raiva não, ela tava chateada com o pai. Ela falou: eu quero saber o que essa mulher quer. Ela vai até a Noralma na beira do penhasco e a Noralma segura forte no braço dela. Que não era Noralma, né? Que não era a Noralma, era o Tobias. Ela pegou no braço da Amelie forte e a Amelie fala: o que você está fazendo? Me solta, tia, por favor, me solta. E ela não soltava, mas ela não falava nada, ela ficava olhando pra Amelie só. Ela ficava: me solta. Só que ela estava na beira do penhasco. Aí a Amelie vai assim: me solta! E ela cai do penhasco. Quando ela cai do penhasco, a Amelie acorda e nunca mais sonha com ela. E graças a Deus a cena do penhasco, mano, graças a Deus você e o Hakim não tinham tomado spoiler durante a semana, Não porque nada, mano. o pessoal que assiste, né, descobriu o anagrama do Francisco antes da hora, porque A galera try hard, né, no episódio 3 ou o episódio 4 foi quando vocês estavam na igreja. E aí eu dei a chave do quarto pra vocês e falei: o Francisco tá desmaiado. Vocês podem entrar ali naquele quarto trancado com várias correntes, se vocês quiserem. Mas aí vocês começaram a discutir e começaram a ir pra casa. E aí no meio do caminho, o Vandebas falou, tipo: e se a gente... Mano, o padre vai sair caminhando de noite. E se a gente fosse investigar? Tá ficando muito tarde. Eu falei: não tá não, pode ir. Aí durante essa semana o pessoal descobriu, mas você e você não tinham descoberto. Por isso que eu deixei vocês dois fazer o anagrama do Francisco. Eu não sei Nossa, como que a eu gente deixar eu ficava demorou. 1 hora lá. Sou muito Eu não sei como a gente demorou tanto tempo pra relacionar o TC com o Tobias com o Cleor, porque eu vivia com aquele papelzinho na mão. Aí um dia eu falei: mano, não tem ninguém com T. Aí eu: tem. Mas o Tobias com o Cleor não era o puzzle, né? O puzzle era saber que o Tobias com o Cleor era o Francisco. padre, Essa era a parte difícil. Falando nisso, tem as silhuetas deles na mansão, né? Quando a membrana começou a ficar fragilizada, quando eles começaram a ter alucinações com a tinta, depois vocês tiveram alucinação pela primeira vez com a tinta. Não é essa, é na direita, essas aí é spoiler. Quando vocês começaram a ter alucinação com a tinta, a parada da tinta é que ela vai infectando você aos poucos só por interagir com ela. Vocês começam a aparecer várias fantasmas, né, entre aspas, que eram assim como as alucinações do Milo, ou a alucinação do próprio Bartô, ou do faroleiro também, que ficava vendo o pai dele quando ele fumava tinta. A gente tem as silhuetinhas do Emério e da Leila, que são os avós da Bárbara. Tem o próprio Constantino, que acho que nem chegou a aparecer. Eu botei ele em alguns cantinhos, acho que ele nunca apareceu na live em si. O Constantino jovenzinho. E o Tobias aqui na direita. Junto os 4 fantasminhas. Aquele que eu virei, que eu vi um vulto, era quem? Porque eu achava que era o Miguel. Pelo No formato, penhasco? No penhasco era o Tobias. Ah, eu já achava que era o Miguel. Tinha o Tobias e a ideia da tinta é quanto mais fina a membrana ia ficando, mais a tinta revelava da história pra vocês. Mano, inclusive Uma coisa nesse que- puzzle do Hakim, eu sabia, né? E eu via, mano, o Hakim rasgando os bagulho tudo fudido. Eu falei: mano, ele nunca vai conseguir montar tipo, um I assim no meio. Eu falei: nossa, É velho. muito difícil fazer aquele papelzinho na moral, Mano, a pior mano. pessoa pra dar um bagulho pra rasgar o Hakim, né? Eu não consigo rasgar o papel. Ele teve muita sorte que o Celpt deixou ajudar, velho. Porque eu e a Bárbara, a gente achou todos os documentos. Ele É, tá de você saco não cheio, tinha muita ele não vai noção aguentar. do Tobias. E Os teve uma documentos- eu nem coisa- vi esses documentos. E teve uma do coisa que Tobias. você fez. Você estava fazendo o Tobias F com Cleor virar Francisco. Aí você falou Tobias F com Cleor. Tobias Francisco com Cleor. Aí eu vi que você falou Você Francisco. falou, você falou, Foi falei. mandar o Francisco. Mas o que Aí que eu falei, acontece? Ele não vai mandar o Francisco. Quando você contou pra Amelie, eu já tinha entendido que o cara era o padre. Por isso que foi muito rápido. Por isso que foi muito rápido descobrir o anagrama. Porque Não quando, fazia a Você menor descobriu ideia, sem mano. saber. quando você me falou, eu falei: pronto, o padre matou a Eu não Noralma, sabia o nem cara que o que nome do cara era encontrou a Francisco, Noralma era o mano. Tobias.
grande beijo aí, tamo E junto. tem o último segredo que não precisa contar se não quiser, Gol, porque Conta o que Olivier, logo, por o favor. Olivier ainda tá vivo e Foi o nunca que se eu sabe o que falei, pode foi o que aparecer eu no falei. futuro. Você pode manter ele em segredo se você quiser, o segredo pode se continuar. Então, eu segredo, o que você me sugere? eu velerei. O personagem é seu, o poder tá nas suas mãos. Eu prefiro não contar. Porque Então, Você ainda tá então vivo, não né? mantém. Você ainda tá conta vivo, pra nem gente. conta. É o Você revelando conta pra menos gente. revelador de todos os tempos. É porque ele Ah, tá não é vivo, Mas tá mano. vivo, Não se conta, tivesse não conta, morrido, não contava, conta. mas Se tá tivesse morrido, eu vivo. contaria com Mano, certeza. eu Dá pra não, explorar gente, ainda. eu não sei o segredo do Olivier. Eu não sei, É eu porque é um sou a irmã segredo, dele. pô. Eu não sei. O Mas segredo é aí esse, cara. teve cenas onde eu tinha que falar sobre o seu segredo e eu não sabia o seu segredo. Aí eu falava, não lembro nada daquele dia. Como que eu não lembro, pô? Eu sou sua irmã, Não, eu não, vi. mas eu não quero falar, mas tinha como você saber sem saber, tá ligado? Ah, vai tomar no cu, Gol. Oh, Tinha como inclusive, você pensar que sabia. Então foi que eu falei, não lembro daquele dia. Sei o que aconteceu, eu não lembro. Você pensa que sabe, só que você não sabe, entendeu? Mano, eu... caralho, que confuso. Mano, não dá. Não, tá confuso. O menino acha que eu sou um Selbit, velho, que eu vou fazer resolver enigma. Me fala! Eu sou burra! Ele tá Inclusive, vivo, ele o puzzle tá do vivo. Face Cega foi muito Falando foda. de quadro, tem um quadro que vocês não entraram, né? O quadro do Farol, que vocês nunca chegaram a interagir com ele. E ele era um dos mais difíceis. Inicialmente, cada quadro ia ter um jeito específico de entrar no puzzle deles, mas aí... Quantos puzzles que tinha? Como assim? Tinha quantos puzzles desse daí? Porque Outros a gente tá quadros? criando, Os quadros que a gente não viu. Cada quadro tinha um puzzle. Tipo, cada um daqueles quadros tinha um puzzle, menos o da criatura. Da criatura era a invocação dela, né? Sim. E os dos mortos, os puzzles, né? O que o quadro causava era o medo da morte da criatura em si. Mas eu não sei exatamente quantos puzzles eu fiz, mas é o número de quadros que tem ali. Mas o do farol, especificamente, ele podia ser acessado desde o primeiro episódio. No começo mesmo, no primeiro episódio, daria pra vocês entrarem no quadro do farol, porque ele tava lá, se vocês fossem teimosos, mas eu imaginei que ia demorar um pouquinho pra vocês chegarem nele. Deixa eu mostrar. E ele é um dos que mais. É um dos mais misteriosos e que um dos que tá mais associado ao segredo da ilha em si. Lá em cima à esquerda, se for lá, produção, tem um cenário. Lá em cima à esquerda, isso é direita. Isso, aqui onde tá meu mouse, ó, embaixo. Se mover Ele é que ele mexe lá e Isso, depois mexe pronto. Vocês iam conseguir enxergar a parte da caverna onde o Arthur chegou depois. Vocês iam acordar lá dentro e vocês iam estar numa experiência, no mínimo misteriosa, do que acontecia há mais ou menos uns 600, 500 anos atrás, antes dos Moretti chegarem aqui. Vocês iam ver os nativos da ilha e uma espécie de ritual que eles iam fazer. Ia ter um puzzle que vocês iam ter que resolver para eventualmente chegar de frente com a torre. Uma pessoa só ia fazer isso. Isso. Mas era resolvível sem saber o que era? Sim, 100%. Todos os puzzles eram resolvíveis, assim, tipo... esse especificamente... O da Noralma não, tinha que saber do negócio do francês. Não, mas o que eu digo é essa experiência específica. Eu não vou dizer como é que resolvi esse puzzle, porque esse puzzle é legalzinho e como vocês não viram ele, eu vou botar ele Nossa, mais pra mas frente. assim, por outro momento. eu achei melhor o Arthur ter encontrado, Eu porque também. conhecendo a gente ia ficar um episódio inteiro debatendo sobre isso aqui. E o diário que levava vocês pra essa caverna, ele tava na única sala que vocês não exploraram, que era a sala dos Eu corpos entrei da... e enlouqueci, você aí ninguém mais enlouqueceu, entrou. e aí vocês nunca mais entraram, não acharam o diário. E aí eu planejei, ok, então vamos de pós-créditos, o Arthur vai lá, porque, pô, se eu não mostrar isso, fudeu. O segredo na ilha nunca vai aparecer. Mas assim, em questão de história, foi a melhor coisa Foi que a podia melhor acontecer. coisa, Sim, porque não, achei- foi maneiríssimo, adorei como Eu ficou. ia pirar o caneco nisso aqui Mano, eu não episódio ia... inteiro. Eu não ia saber nada, eu ia ficar... A gente ficava peidado E pra aí, ver um quadro, mano. Imagina isso aqui. Dá pra mostrar, pode dar lá na mansão, produção, tem tipo as miniaturas das silhuetas que iam aparecer ao redor deles ali. É muito bom a gente Pode dar se bastante zoom peidando nelas. pra olhar os quadros. O Arthur, olha o quadro, entrei e saí. O Arthur cagou de entrar no quadro. Também a primeira vez que eu vi um quadro, apareceu um chupacu atrás de mim. Pô, isso que deu medo, mano. Por isso que eu não queria ver Deu mais nenhum muito quadro. medo, deu muito A medo. primeira os quadros. experiência foi tensa mesmo. É porque, tipo assim, antes de começar a temporada, o Selmo falou pra gente assim, vocês não vão lutar, é uma temporada de RPzinho, historinha, brincadeiras. Não, eu não falei que vocês não iam lutar, Não. eu falei que não era focado em combate. Seu capeta, você Mas você falou, se vocês Ele falou, se virem um vocês bicho... corre! Ele falou. Verdade. Aí eu vi o quadro da Noralma, virei pra ela, ela tava em mim, ele falou, você está congelada. Aí, o que eu faço? Vou falar com ela, porra! Porque tecnicamente não era um bicho, né? Era só a sua cabeça. E na... Então ela não existia. Ela não existiu. O fantasma da Noralma não existiu. Não, era uma alucinação. Ela não é uma criatura. Combinação da Tinha.
Aguenta, filha. Cara, não é possível, Mas véi. então, o bagulho do corre foi tipo assim, aquela cena que vem os lobos javali, as cobras, eu olhei e falei, irmão, banheirinho, eu entrei e fechei. Falei, bicho, eu sou uma jardineira, eu sei manusear uma pá e eu nem tô com ela. Inclusive, você perdeu a oportunidade de fazer a melhor cena do Segredo da Puta, Ilha, eu queria mano. ter aberto a porta e falado, O combate do nada, a barba. Somebody once told me. Mas Ia tem ser um problema, não tem rádio na ilha, porque não tem pilha, porque não tem... Não, É. você sabia, mas a Bárbara sabia o que era videogame? Você sabia. É, que a gente fora. conhecia. Não, tinha. Não, mas por exemplo, você pode saber o que é o videogame e você pode saber o que é a música e tal, Sim. mas você não tem contato com a música externa, Ah, tipo, sim, isso Somebody Once Told Me, eu já saio falando inglês É verdade. da porta. É verdade. Não, Não, mas Porque- você tinha brincando. aulinha lá com a professora, Então, quem É verdade, quem o professor ensinava podia a gente- passar Shrek no projetor. Inclusive, aproveitando, vamos mostrar a escola, pô. Eu Vamos quero lá. muito ver. Escola? Onde a gente vai Duvido ensinar. que a professora não tinha um radinho A de casa conversation dos in English. Nemieira. Bolinha, Aqui. aquele som bolinha da professora de Mano, inglês. a Valéria era eu muito tirar. fofinha, ela recebia a gente na casa dela pra dar aula. Muito fofo, muito fofo. Tá lá. A casa Meu Deus, dos... espelhou a casa. A casa dos Nemieira é que, assim, aquilo que eu falei, vocês podiam ter explorado todas as casas. Eu pensei que alguns contextos que vocês podiam entrar o Pedrinho e o Vitinho são chato pra caralho. Vocês podiam entrar na casa dos Nemieira e, tipo, falar, Casa bonita. Teu filho é um merda. Várias paradas assim. Opa, o que é isso aqui? O quê? Tem uns quadros aí. Ah, são vários pôsteres. O quarto de baixo é do Vitinho e do Pedrinho. O quarto de cima é do casal. Se vocês explorassem essa casa, vocês iam encontrar, por exemplo, uns gibi de Força G. Vocês iam encontrar... vocês iam encontrar as dívidas que o casal tinha. O Jefferson tinha um monte de dívida pra pagar. Ia ter, tipo... vocês iam encontrar baralhos e coisas... Que brisa, como que ele tem dívida se não tinha dinheiro na ilha? A dívida era de Então, fora da o ilha? Jefferson, ele saía da ilha pra Ah, trabalhar. sim. O Jefferson era um dos únicos que saía da ilha. Nossa. Já precisaram fudeu. pedreiro. Por que esse quadro aqui do quarto, ele tem a mesma paleta de cores da ficha da Meli? É um pedaço. pôster de Força G. Isso é um pôster de Força G. Ele é todo roxinho, rosinha. O Pedrinho é muito fã da É um Meli. pedaço, vocês pegaram o Pedrinho. Eu sempre gostei dela, caramba. Caramba. Que isso? É o Que Joey, é o desenho do É um Joey. desenho do Joey. Óbvio que isso é Cara. easter egg, isso não tá canonicamente dentro da parada. É só um easter eggzinho. Mas você disse que não Seu grego podia. da floresta. Assim, não precisava assistir Que as duas temporadas. bonitinho. Foda, Céu, velho. nossa, eu não acredito. Você Eu falou que não desentendi precisava. tudo, porque tem um desenho do Joey em cima da mesa. Já aproveitando, vamos ver casa por casa que vocês exploraram então. Essa é a maior, né? A escola / casa dos Nemieira. Aqui na direita tem a casa do Davi, que qualquer coisa que vocês topassem, ele ia ajudar vocês, eventualmente ia levar uma linha onde ele ia entrar na casa dele e ia pedir pra vocês esperarem do lado de fora. E se vocês espiassem, vocês iam ver que a casa dele é cheia de tranqueira. Ele era cleptomaníaco e ele é acumulador. Ele tinha muita coisa que ele roubava das pessoas e deixava pra todo lado. Mano, o Davi, cara. Ele falava muito rápido, me dava agonia, eu não conseguia falar com ele por um tempo. Ele falava muito rápido, ele O falava muito Davi, rápido. ele Dava não. tinha um problema que ele era compulsivo, assim, ele não conseguia... Ele sempre pedia pra ajudar as pessoas pra, mano, pegar qualquer coisa, ele não se interessava no valor. Ele só queria a satisfação de conseguir pegar alguma coisa de alguém sem perceber. Ele Tinha roubou algumas alguma coisa cenas... do Motel? Oi? Ele roubou alguma coisa do Montel naquela vez que eles estavam conversando? Mano, se ele não roubou, ele é muito Não pensei nisso. Mas tinha algumas cenas que eu tinha escrito, que eu nunca cheguei a usar, que era tipo, se vocês fossem com o Montel no dia da praia, que ele falava, vamos comigo lá pegar um lampião. E aparecer a Maíra pedindo, alguém viu minha ferramenta? Eu, Davi, não, se quiser eu te ajudo a procurar e tal. Que ele tinha roubado a ferramenta, tinha toda uma linha que não aconteceu. Tem a casa do Wagner lá na esquerda. Aconteceu, mas a gente não viu. Exato, essas coisas aconteciam, mas vocês não estavam lá pra ver. Lá na esquerdona, na floresta, tem a casa do Wagner aqui. Primeiro Giga Shed, né, mano? Tem um momento que ele convida vocês pra ir, mas vocês decidiram ir direto pra casa da Qual nave, eu momento acho. que ele convidou a gente? Foi quando tava eu e o Olivier Acho na que ele floresta? tava levando... Eu não lembro exatamente, eu não lembro o momento, mas eu lembro que, Eu acho que foi quando a tinha... gente se machucou muito lá, não? E tinha que Tinha levar essa médico. questline dele, e qualquer se vocês fossem na casa dele, vocês iam ganhar um machado dele. Ele ia dar um machado de presente pra vocês. O que acabou ele fazendo de qualquer jeito com a Amelie, eventualmente, Mas né? eu caguei no Mas você largou o machado dele em algum lugar, né? O xadrez vermelho aqui me pegou, é muito lenhador, É cara. muito Wagner, né? E aqui vocês iam descobrir, tipo, ia ter um retrato dele com o irmão dele, que é o pai do Ian, que fugiu da ilha por ter engravidado a Yara. E a parada do Wagner é que ele também queria ter fugido igual o irmão, mas ele não teve coragem de abandonar. E aí ele ficou na vila pra ajudar os outros.
Ele era muito mais Qual que era o bonzinho. segredo do Wagner mesmo? Era esse, ele queria ter ido embora da ilha. Ele não queria ficar na ilha, ele queria ter ido embora com o irmão dele, mas ele se sentiu obrigado a ficar pra servir os outros, pra tipo, continuar, porque se ele saísse, ele ia fazer falta. Aí, especialmente pela Helena e pela Yara. Curiosidades. Eu ficava muito extremamente, absolutamente puta quando o Milo e a Bárbara falavam: não quero sair da ilha. Como você não quer, porra? Você não quer, mas você vai! Quando você foi me salvar o Milo, Falei. você quer sair da ilha? Você não quer sair da ilha, mas você vai. É porque, tipo Você vai assim, sim, seu eu tava porra. pensando, o que eu posso falar pra tirar ele da loucura? Aí eu falei: você não quer sair dessa ilha? Aí eu realizei: mas ele não quer. Aí eu: você não quer. Mas você vai! Ah, tô bem. Eu realizei depois que eu já tinha falado, tá ligado? Eu tive que resolver. Acabou que nós não saímos mesmo, né? Deixa eu ver as outras Mas casas. então, Essa tem- casa aqui... Tem essa parada que... Aqui, que- ó. Desculpa, pode falar. Que a gente conversou muito, de tipo, pô, que motivos você tem pra sair da ilha? Você cresceu lá, tudo que você conhece tá lá dentro, toda a família. Você pode falar que tem milhões de coisas do lado de fora, a gente nunca teve contato, a gente nem É liga verdade. pra essas Inclusive, É isso é uma coisa que a gente conversou também. Se a Bárbara e o Milo tivessem ficado vivos, não necessariamente a gente iria pra ordem. Tipo, Você teria o eu cúmulo antes da teria, tinta. eu iria pra ordem por causa do vício da tinta. Eu ia tentar, pelo menos, tipo, ver se a ordem podia me ajudar pra fazer as tintas. Mas tirando isso, eu imagino que, tipo, o Milo ia querer ficar na ilha pra, tipo, ó, Arthur, eu tô aqui, se precisar voltar, eu vou estar aqui. A parada, Mas- a parada da tinta, inclusive, é legal até esclarecer isso, né? A tinta, ela foi originada da ilha. Dando uma timeline cronológica, né, de todos os eventos que levaram ao segredo na ilha. O Constantino era esse cara que queria ser um pintor e ele herdou uma cacetada de coisa da família dele que era muito rica. Tem o documentinho. Ele não sabia de nada paranormal. O Constantino não era de nenhum tipo de ordem, apesar da ordem dos Moretti antigamente ser uma ordem de caçadores. O Constantino era só um cara e ele tinha esse depósito com uma cacetada de coisa da família dele. E no meio dessas coisas tinha um barril com esse líquido estranho que dá uma sensação estranha pra ele. Ele decidiu pintar com essa coisa e descobriu que isso tinha efeitos absurdos, especialmente quando a pessoa estava sozinha. Aí ele começou a fazer exposições em galerias onde as pessoas tinham que estar sozinhas com o quadro e elas tinham experiências incríveis. Ficou rico muito rápido e as pessoas compravam os quadros dele e pagavam milhões pra ele. Só que os quadros gastavam, né? Quando elas tinham experiências, muitas vezes os quadros derretiam. E ele percebeu que, assim como todos os artistas, que a arte está acima do dinheiro. Eu já tenho dinheiro pra cacete, vou gastar tudo tentando achar de onde veio essa tinta para eu achar mais, para eu continuar fazendo essas artes. Ele contratou uma historiadora e uma exploradora que era a Noralma, que encontrou a origem investigou o passado da família dele e encontrou a tua família achou esse barril nessa ilha. Vamos lá. Ele chegou na ilha e descobriu que o Constantino, na época era o William, né, o faroleiro que tinha filhos lá. William Dafoe. O William, que era o faroleiro. Ele era também ele era um Moretti também. Mas ele era descendente dos Moretti lá de 1500. O que os Moretti tinham feito eles deixaram. Inclusive, isso está no documento. O farofeiro era Vurtoren, mas Sim, era Moretti ele também. era dos Moretti. Esse documento explica bastante coisa. O documento vocês não acharam. Tava no farol. Então, Vocês quando ele- quase acharam. Teve uma hora que eu quase li esse documento, mas aí alguém falou um teste errado, daí eu peguei de Fui volta. eu, porque eu só achei os charutos. É isso, você achou só o charuto e esse bilhete tava perto. Então, quando o farofeiro fala lá no poço, lá no churrasco, que... Aqui, ó, eu vou botar- eu vou- o tio, realmente, tipo, o Constantino era tio. Eles eram parentes, mas não tios. Eles eram parentes distantes. Lá em Saquei. cima na direita, produção, aqui onde tá meu mouse, ó. Esse é o documento. Se quiser ler, é um documento, o único documento importante mesmo que vocês perderam. Nossa, calma que a fonte tá... Ele é todo zoadinho. Mas ó, a tradição do faroleiro, os guardiões dos segredos. E fica juramentado por escrito, sob a bênção e... Vai você, Rafa. Tá, deixa eu ler aqui. Sob a bênção e execução da família Moretti, que... Nossa, pera, eu tenho que dar zoom porque tá muito pequeno na minha câmera. Quer pegar o papel? Que sempre haverá um indivíduo na cercania da ilha encarregado da função de faroleiro e guardião. Tal indivíduo, em exercício da função, possui a obrigação de nunca abandonar o território da ilha de Típora, Nossa. providenciar um suplente para caso a sua ausência seja irremediável, né? Alguém tem que estar no lugar dele, garantir com total certeza que ninguém seja capaz de acessar o segredo da ilha,
E a tradição do faroleiro deverá ser ensinado de pai para filho, tendo início conforme o herdeiro o herdeiro homem crescer e se determinar, se desenvolver aos poucos. Treinado, blá blá blá, que o resto tá eu não quero falar, que tá censurado. Mas basicamente o faroleiro ele era um guardião deixado pelos Moretti para proteger a membrana dessa área que era fodida, a membrana que era desgraçada, e os Moretti deixaram um guardião para não deixar ninguém acessar esse lugar, para a membrana ficar protegida de novo. Demorou séculos para isso acontecer, mas quando vocês chegaram, a membrana, quando o Miguel desapareceu, foi quando a membrana ficou extremamente protegida. Num dos níveis mais altos que dá para ser. Então nada paranormal praticamente acontecia e a tinta tinha ficado muito fraca. Por isso que o Milo parou o Miguel parou de alucinar o Milo, porque a tinta perdeu quase completamente o poder dela. E os efeitos, né, o que aconteceu durante a temporada, danificou a membrana de novo pra tinta funcionar. É basicamente essa é a única parte de investigação que vocês perderam. Nossa, eu falei justo nesse teste. Tinha como no quadro da família do Milo, o Miguel não... Caralho, porra! Limite merda! Atacou do nada, velho! Tá Que frio, susto, é o frio, mano. é o frio. Dependendo do diálogo dos dois, o Milo não consumiu o Miguel? Dava, se você não quisesse, tipo, o fato de você ter entrado no quadro, dificilmente você sairia de lá sem a maldição que o quadro te dava, né? Mas se você quisesse sair de perto dele, sair correndo, talvez, não vejo como isso aconteceria, mas provavelmente. Talvez, não sei o que eu faria nessa hora, teria que inventar alguma coisa. Uma pergunta, o contato que o Milo tinha que ter com a tinta pra ele se saciar, tipo assim, precisava ser físico? Ou, tipo assim, se ele, sei lá, tivesse o frasquinho dele, ele fizesse um colarzinho e botasse assim, ele teria contato com a tinta? Não, é físico, ele tinha que interagir com a tocar, tinta, ele tinha que tipo, sentir na pele, exatamente. Entendi. Inclusive isso é uma coisa que os nativos, naquelas silhuetas, eles tinham uma cara pintada com o símbolo de Tenebres da tinta, assim. Mas a Ordem conseguiria reproduzir a tinta? Fica em cara, aberto eu não isso. vou, Fica um cara, mistério. eu não vou. Sabe-se lá o que é essa tinta. Eu quero muito saber o que os Leones sabem sobre os Moretti. Mas eu quero Tudo da muito. Itália, né? Tudo da Itália. Eu quero muito. Eu quero muito saber também, velho, que os Leone fazem de boquete. Então, mas aí terminando a linha, né, dos Moretti, enfim, o Constantino chegou na ilha, descobriu os Vortoren, que também eram Moretti no passado, e aí os Vortoren falaram, porra, tamo junto, você é de nós, tá aqui o segredo, tadã! Só que o que tinha acontecido na ilha é que os guardiões tinham se corrompido e eles estavam meio que abusando da tinta. Eles estavam, tipo, usufruindo da tinta, que eles não poderiam. Era para eles protegerem e guardarem o segredo, mas o faroleiro, ele se rendeu à tinta com os quadros do Constantino, por isso que ele tem aquele quadro de, porra, nossa, Constantino, você é muito legal, obrigado pelo quadro, a gente adorou. Porque eles começaram a sentir o poder da tinta e se corromperam através disso. O Constantino não fez nada disso por maldade, ele só achava que ele era um puta artista foda que tinha achado uma tinta mágica. Aí ele construiu a mansão em cima de onde a tinta se originava e ficou catando tinta que tinha naquele buracão ao redor do sino, tinha um monte de tinta. Ele ficava catando tinta e fazendo vários quadros e deu quadro pra cacete pra todo mundo que ele achava que merecia. Eventualmente isso levou à morte da Noralma, porque o Tobias teve a paixão dele, né, amplificada pelo quadro do penhasco. Então ele também não foi tipo um culpado 100%, ele estava sob o efeito. Todo mundo, basicamente, ninguém é um monstro por ser um monstro, nem o Barnabé, até o Barnabé, o Barnabé era um pau no cu, mas até ele foi corrompido pelo paranormal também. O grande vilão sempre é o paranormal, pelo menos nessa história. Ou o Síndico Sidney. Ou o Síndico Sidney, o grande, o maior de todos. Outras casas. Outras casas, é verdade, falta casa, falta casa. Quero ver também. O cemitério. O cemitério não tem um mapa separado. O cemitério ele tinha uma lista de pessoas mortas nele, que vocês iam investigar. O que dava pra descobrir no cemitério, principalmente, se vocês fossem no cemitério, alguns túmulos específicos que o padre colocava flores, que eram de pessoas importantes. E o da Noralma tava cheio de flor azul. Que eram flores que, inclusive, o outro documento que vocês não acharam era esse aqui, que eram as flores específicas que o padre pedia pra Lívia.
Pra Não sei. Lívia o caralho, que a Lívia não cuidava daquela porra. É, pra Lívia / Bárbara, né? Deixa eu ver onde tá esse bilhetinho. Aqui em cima, esse bilhetinho aqui, produção. Eram flores específicas e a flor marcada como importante era a flor que ele deixava no túmulo da Noralma, que é uma flor sobre perder alguém importante pra você, alguma coisa assim. Ai, que pesado. E E aí? esse quadro aqui tampado aqui no canto? Qual que era o tampado no canto? Aqui, ó. Isso aqui é um quadro tampado? Isso aqui, ó. Ah, isso aqui é só um bagulho que eu deixei. Ah, Eu esqueci tá. de deletar. Um dos quadros tampados. É o quadro do piano. Eu só taquei no mapa e esqueci de deletar. Deixa eu deletar ele. Tem a igreja aqui. Deixa eu abrir tudo bonitinho. O que o Barnabé tá fazendo aqui? Ele tá morto. Mortaço já. Deixa eu deletar todo mundo. Um bagulho, né? Muita gente perguntou por que as crianças não tinham veias ao redor dos olhos. É porque o Barnabé não deixou as crianças verem nenhum dos quadros. O Barnabé nunca deixava as crianças verem os quadros, que ele não queria infectar elas. Só quem já tinha presenciado os quadros antes que ficou infectado por eles. Mas a criatura enxergava as crianças, e as crianças enxergavam a criatura ou as crianças não enxergavam a criatura? Não, a criatura era real. Ela se tornou real. Mas elas não estavam infectadas pela tinta. Por que o Kaiser tá sozinho aqui dentro dessa sala? Ali em cima à esquerda, né? Tá ali ele, né? Pode crer, tá ali ele. Uma pergunta, eu obviamente não ia fazer, mas você falou que ninguém podia ir embora da cena, menos eu, porque eu não tinha pulado num quadro. Isso. Se eu simplesmente fosse embora da cena com a rapaziada pra, tipo, escoltar eles pra algum lugar, foda-se a Tava galera que ia vivaça. ficar lá. Ia morrer todo mundo. A parada é, tipo assim, se vocês deixassem todos os NPCs morrerem, era bad ending 100%, que todo mundo ia enlouquecer. Cada NPC era menos de uma sanidade no final da batalha. Então, assim, com a sanidade que vocês estavam, se todos os NPCs morressem, todo mundo ia enlouquecer. E inclusive a gente tem até uma finalização. Eu tava esperando que muito provavelmente todo mundo ia morrer. Porque eu não sabia se vocês iam de fato focar em salvar NPC ou não. E aí tinha um bad ending, uma finalização de bad ending com todos vocês mortos. E aí ia ter o pós-créditos do Arthur chegando com o Walter e derrotando a criatura. Tá passando o bad ending agora, vocês não vão conseguir ver, mas depois vocês veem o bad ending. Ah, eu tô vendo, eu tô vendo. Dá pra ver na live. Os quadros derretidos, tudo fudido. O finalzinho de Nossa, bad que horror. ending. Nossa, que terrível. feio, mano. É muito horrível esse bad ending. Nossa, eu ia morrer todo mundo, ia passar isso aí, foda-se, acabou. E aí ia voltar com o Arthur e o Walter chegando na ilha. Não. Doideira, velho. Você esperava achei que que todos iam estar vivos até o último episódio? Tinha como vocês morrerem antes, mas não eram batalhas tão difíceis quanto o do Amigo Imaginário. O Amigo Imaginário era sacanagem. Ele era bem difícil mesmo. Eu achei que você ia fazer isso. Eu achei que o final ia ser com as pessoas que morreram desse jeito. Derretidas. Claro. A gente... é que não deu tempo de renderizar cada uma das pessoas separadas. A ideia inicial era essa, era tipo fazer uma... ter uma versão, por exemplo, renderizada só de você e o Olivier vivos e todos os outros mortos, mas não deu tempo de fazer todas essas versões que a gente tinha que fazer cinematic. Tinha que fazer muita coisa, são muitas possibilidades. Te cortei, o que você ia falar? Eu esqueci, mas eu vou lembrar. Cara. Tá, tem mais casa pra ver, então vamos finalizar só as casas pra não esquecer isso. A gente tem... deixa eu abrir todos aqui. A do Evandro vocês exploraram rapidinho, mas vocês exploraram. Ele tinha o cofre lá atrás com coisas da polícia. A casa do Otávio... O segredo tem alguns segredos que não foram revelados, né? O segredo do Otávio é que ele queria ser escritor. Você consegue ver na casa dele uma maquininha de escrever em cima de uma mesa. A casa dele é muito arrumadinha. Acho que o Otávio mora aqui. Segredaço. Por que ele manteve esse Aqui. segredo, tadinho? Lembrei o que eu ia perguntar. Não, são os segredos não necessariamente são, tipo, terríveis ou coisas malucas Só que que você ele que descobre. mantinha pra ele mesmo. São coisas que são segredos que as pessoas tinham pra si mesmas, assim. Ele tinha o hobby de escrever, ele tinha o sonho de ser um escritor. E aí você podia descobrir isso e usar isso pra trazer ele pro lado de dele, vocês. Tinha pessoas que tinham segredos horríveis, tipo o Francisco que matou uma mulher. E tinha outras que eu só queria ser um escritor, queria ser um pintor e tal. E eu joguei na cara dele. Você pode contar o que aconteceria se a gente enlouquecesse? Essa daí eu queria saber, essa daí eu queria saber. todo Não, mundo eu queria enlouquecesse. muito saber. É que Se você uma pessoa Se a gente enlouquecesse, enlouquecesse, vocês iam ficar similar ao que aconteceu com o Celestino. O Celestino não estava morto. Das criaturas que vocês enfrentaram, ele foi o único que não morreu, ele se transformou. E o que aconteceu lá essa é uma grande dúvida que muita gente tem. Como os animais ficaram infectados? Os animais ficaram infectados porque o Celestino enlouqueceu. O Celestino enlouqueceu completamente. Ele já tinha 0 de sanidade,
mas o Celestino, quando a tinta começou a ficar forte de novo, o Celestino tava fumando ela, sozinho lá. Eu não lembro se vocês chegaram a ouvir o Celestino gritando no topo da torre em algum momento, acho que não, né? Não, acho que não. Se vocês tivessem passado lá, vocês iam ouvir o Celestino gritando no topo da torre e ele ia ter trancado a porta. Ele já tinha se tornado essa criatura e quanto mais tempo passava, mais ele era transformado pela tinta, até ele virar o que ele virou e na direção da mansão onde ele queria ir até mais tinta, né? A abstinência foi tomando conta dele. Tudo sobre a tinta é muito sobre a abstinência, é sobre a falta que a tinta faz. O Milo era uma representação da abstinência da tinta, o Celestino Destransformado era a abstinência da tinta. É tudo sobre a falta que ela fazia. Tem a casa da Maíra, aqui em cima da... Aqui, ó. Essa casinha da marceneira. Acho que vocês não chegaram aí nela, né? Acho que não. Não. Aqui vocês iam poder ver ela, descobrir a relação delas e descobrir especialmente que a Leila, ela dava aula pra um monte de gente no vilarejo, não só pra poucas pessoas. E o Barnabé tinha aulas com a Leila. Então, Puta que pariu. Minha avó fudeu o vilarejo, mano. essa é uma das descobertas principais. Vocês iam achar as tatuazinhas que ela fazia e tal. É porque a gente só tinha encontrado o bilhete falando que a Maíra pintava e a Yara fazia esculturinha de madeira, né? Sim, inclusive a casa da Maíra tá aqui embaixo no caminho pra igreja aqui. É outra que vocês não foram. Ela era bem escondida dentro do armário do quarto dela. Vocês iam conseguir encontrar tipo materiais de tinta muito escondidos e telas de tinta. Mas isso era bem difícil de achar. Vocês tinham como descobrir isso através dos documentos. Mas a tinta. Tinta normal, tá. Ela não pintava com a tinta paranormal, ela usava uma tinta normal mesmo, e ela fazia telas e dava elas pro Barnabé vender. Por isso que tinha um quadro dela na casa dele, inclusive. Acho que de ambientes de casas, acho que essas são todas. Tem a casa da Helena que vocês chegaram aí, vocês só não exploraram ela inteira. Mas tem a casinha dela aqui inteira aqui na direita. Tem alguma coisa nesse poço? Ou não? É só um poço mesmo? Era um poço de água, eu vi muita gente teorizando isso. Tem muita teoria, né, sobre algo que tinha no poço. No A fundo caverna do a gente viu que a gente conseguia ver ou a gente perdeu alguma coisa da caverna? A caverna com a estátua? Não, era só a estátua. A parada que era pra o Barnabé, assim como eu levei vocês lá com o Barnabé porque ele queria confundir vocês. O Barnabé sabia da existência da estátua desde criancinha. A estátua era o amigo imaginário do Barnabé, que ele meio que transferiu pra Amora, por isso que ela chamava amigo imaginário, né? A estátua era o amigo imaginário do Barnabé antes da Amora. Quem quebrou a cara da estátua foi o Barnabé. E o Barnabé nunca acessou o interior da caverna. A demolição da caverna já existia há muito tempo. Calma, o Barnabé ele quebrou o rosto da estátua. A estátua tinha um rosto. Tinha um rosto. Fisionomia. Sim. E as estátuas de dentro da caverna tinham um rosto. E também foram quebrados. Não. Não. Tinha um rosto, porque o Barnabé não foi lá. Calma. Exato. Você lembrou que você ia perguntar? Você falou... Não, era de enlouquecer. Ah, tá. Que eu queria saber o que acontecia. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que faltou pra eu revelar aqui. Uma pergunta. Volta ali na caverna, por favor. A caverna debaixo da mansão? Não, a caverna da estátua. A caverna da estátua. Ah, tá, lá em cima à esquerda. A membrana tava fudida do outro lado da caverna, certo? Tá fudida na ilha inteira. Tá fudida na ilha inteira, mas ali é mais forte, não? A membrana depende do contexto. Em que sentido você tá falando? Mas a questão ia ser o seguinte: se não houvesse isso aqui, a membrana, tipo, ela se espalharia pra cá? Porque, tipo, aqui já tinha membrana fudida também, né? Não, a membrana, ela não é, tipo, tão específica de, tipo, aqui a membrana está fudida e aqui não está mais. Ela é meio que funciona como, é meio que uma zona cinza, onde tem pontos específicos de origem paranormal, mas a membrana como um todo, ela considera a ilha inteira. Okay. Ou, por exemplo, a mansão, toda a região da mansão, ela tinha mais neblina, porque ela tinha a membrana mais danificada na área inteira. Mas, tipo, não tem... Eu imagino uma área que impõe medo, é uma área que fica mais fina. Você consegue deixar um local, tipo, uma mansão inteira e todo o ambiente dela danificado. Uma sala especificamente já é outra parada. Teria que ser... Tipo, se você fosse dizer qual o ponto de origem da danificação da membrana, seria ali a caverna onde estava a porta, as estátuas e tal. Sim. Certo. De floresta e caminhos da floresta, a gente viu tudo, né? Não tinha nada... A gente não viu o bosquezinho, eu acho, a clareira lá. Então, tudo que acontecia dentro da floresta, a gente usava aquele mesmo mapinha da floresta. Pode crer.
Ô, que vacilo isso aqui, hein, Bartozinho cara. morto ali, ó. Vacilo. Mano, o meu maior orgulho Ele foi tinha uma ter bundinha tancado o bonita. Bartô. Ele tinha uma bundinha. Mano, ele muito. te engoliu, O velho. meu maior orgulho foi ter O seu tancado pai é o um dano do Bartô. cavalo. Seu pai... Cavalão. A sua personagem foi a primeira mulher a ter cicatriz. Foi Em ordem. player, né? Foi. Sim. Perguntaram Não o segredo sei. da Návia. O segredo da Návia o Vanderlei achou. Mas só não precisou porque eles já estavam com vocês. Eu não fiz vocês tentarem convencer o pessoal que estava do lado de vocês. O segredo da Návia é que ela se sentia muito culpada por não ter conseguido salvar a mãe dela da tuberculose há muitos anos atrás. O segredo do Evandro é que ele se sentia muito culpado por ter causado o que ele fez com o Bartô. Ele foi culpado por o Bartô cair em cima da tinta e tal. E por ter convencido todo mundo aí no terceiro andar da mansão. Ele tinha muita culpa e ele não soube lidar com essa culpa e virou um ranzinza do caralho. Mas no fundo ele era uma boa pessoa. Ele só era meio... Ele não tinha tato Evandro era social. pica, mano. Tava certo o tempo todo, né, Eu mano? gosto muito do Evandro. Tinha alguma coisa que a gente não achou na casa da Návia? De documento, não. Não? Dentro do quarto dela tinha uma foto dela com os pais e o Evandro. Tipo, o menorzinho, dava pra ver o Evandro pequenininho. Mas era só isso. Nossa, Tá. mano, era só a Lívia ter sobrevivido. Eu queria muito jogar na cara dela que ela se sentia abandonada e ela não tinha sido. Quer dizer, ela foi, dependendo do Mas contexto. eu acho que ela era muito cabeça dura. Eu não sei se ela ia acreditar. Tipo, se Mas ela... então, naquela discussão, o segredo da Lívia era o rolê de ela se sentir abandonada pela Leila e pelo Emério? O segredo da Lívia é que ela cresceu na mansão e que ela era filha dos serviçais da mansão. E que ela... Enfim, toda a história da Lívia era o segredo dela. Tudo que vocês descobriram. É que a Lívia foi um dos NPCs que vocês mais focaram, assim. Eu não achei que vocês fossem ficar tentando tanto descobrir, porque vocês... Também chata pra caralho. É que vocês perceberam que ela sabia de algo da mansão e vocês acharam que ela sabia tudo da mansão. E aí vocês começaram a ir muito pra cima dela e falaram, mano, o que você sabe? Ela não sabia de nada, ela nem sabia que a tinta era paranormal, ela não sabia de nada. Ela só sabia que os quadros davam efeitos estranhos, aquela cartinha que ela escreveu, né, de aquele quadro me deixa estranho, não gosto de olhar pra ele. Ela sabia disso, mas ela nunca teve nenhum grande evento na vida dela. Ela mal viu o pintor nesse dia que ele subiu no terceiro andar. Mas é porque os pais dela também evitavam que ela fizesse isso, né? Que ela tivesse contato com a tinta. Porque os pais dela ficaram viciados na tinta cada vez mais, porque eles andavam no terceiro andar e levavam a tinta pro Constantino no terceiro andar. Então, eles sabiam dos efeitos da tinta, sabia que era meio maléfico, mas assim como uma droga eles não conseguiam parar de usar. Mas eles não queriam que a filha deles chegasse lá em cima. Então eles proibiram ela de todos os jeitos de subir pro terceiro andar, só que ela obviamente cresceu e queria muito saber que porra tinha lá em cima. Inclusive, eu ia perguntar dessa dinâmica, porque a Leila e o Emério ficavam no andar de cima, o pintor ficava no andar de cima e eles trancavam ela pra fora pra, tipo, ficar nos dois andares de a baixo. Leila e o Emério, eles desciam. O pintor nunca descia de jeito nenhum. Mas a Leila e o Emério desciam às vezes, mas ficavam bastante tempo lá em cima também. Então a Lívia, ela ficava sozinha na mansão, lendo na biblioteca o dia inteiro. Nossa, coitada. Tem uma coisa O que eu motivo- brisei também. Coitado. Que tipo, a Leila e a Mary morreram olhando pro quadro, certo? Era isso que eu ia perguntar. Isso. A membrana não estava tão danificada ao ponto do quadro ser algo perigoso. Não, entre aspas. exato. Então por que eles sentaram e morreram só olhando? Mano? Foi velhice? Então, a parada é, eles morreram quando a Lívia estava fora da ilha. E eles se sentiram culpados e tudo que eles queriam era a filha deles de volta. Então, quando o Constantino desapareceu misteriosamente, ele deixou um presente pra eles, que era esse quadro, onde eles podiam sentir que eles estavam com a filha deles de novo. Eles não tinham mais nada pra fazer, o Constantino sumiu. Esse quadro faz eu ficar com a minha filha? Vamos ficar aqui. E eles não conseguiram sair do transe nunca mais. Eles morreram de fome e sede. Entendi. Justo. Nossa. Que foi É quando... triste demais essa Bad, morte, hein? mano. Foi quando a Lívia saiu e engravidou e voltou grávida da Bárbara. E aí, Quem abandonou quem, Lívia? porra. Seu pai. Foda. Nossa, que Reflita. triste. Aqui não tinha nenhum puzzle de quadro nem nada. Eu só encostei Não. pra Foi só virar- isso, foi só da tinta. Esse quadro ele já estava derretido por causa deles. Mas tinha um diário, né? O diário mais Quatro. E importante. tinha do o diário do lado deles, né? Que era a despedida deles. Ele fala. Na real, a despedida deles era o bilhete que se encontrou no diário da Leila. Mas aqui tinha o lugar que deixava vocês acessarem a caverna. É verdade, esse bilhete que a gente encontra, que eles falando que eles ganharam um presente final e tal, onde a Lívia encontrou esse bilhete? Na frente do quadro. Nossa, coitada. Caralho. Não na frente dela, ela não viu os pais. Ah, tá. Ela nunca viu os quadros. Ela chegou ela foi tentar acessar o terceiro andar, tava o quadro lá, ela só pegou o bilhete e nunca mais entrou na mansão. Tá. E como ela não tinha ela não tinha nenhuma associação ruim com o quadro, o quadro só
trouxe um sentimento intenso pra ela. Então pensa que ela tava num transe de tinta por causa do quadro da Noralma, mas ela não... o que intensificou foi o sentimento de perda dos pais dela e raiva do que ela sentia. Então, tudo que ela sentia foi intensificado com esse bilhete e com a tinta e, porra... Ela não viu a Noralma olhando pro quadro da Não, Noralma. ela nunca viu a Noralma. Exato, ela Ou seja, viu, então- ela perdeu os pais, era Então isso a que tinta não importava. faz absolutamente nada, a menos que você esteja maluquete das ideias. A tinta intensifica porque a Sim. verdadeira arte é só um reflexo dos sentimentos que a contempla. Olha aí. A tinta só aumenta o que você estava sentindo e faz você querer ver mais. Quando eu fui olhar o quadro da Noralma, você perguntou, Bia, o que a Amelie tá sentindo? Aí Exato. eu falei, medo. Pior merda pra Não, eu você falou falar. vazio, não. Você falou vazio. Não. Vazio. você No falou. momento em que eu estava indo em direção ao quadro, Ah, sim. você perguntou, Bia, o que a Amelie está sentindo? Essa palavra é perigosa em ordem paranormal. Enquanto ela vai indo até o quadro. Aí eu falei, mano, ela tá com medo, ela acabou de ler um bilhete que a mulher via noiva fantasma aqui dentro. Pior merda, podia ter falado, ela tá muito feliz, ela tá muito contente, o quadro é lindo. Eu imaginei que vocês até conversaram sobre isso dentro de personagem, né? Pô, e se a gente tentar se forçar a ter um sentimento bom? Essa ia ser a pior coisa que vocês iam fazer. Porque eu tinha toda uma narração onde você ia ficar instantaneamente viciado na tinta se você fizesse isso. Caralho. Se você nunca sentiu tão bem, você não consegue mais ficar sem a tinta. É igual o verdade, Barnabé. é verdade. Igual o Barnabé. Igual o Barnabé. Mas Caralho. teria sido muito bom. Eu tava só esperando alguém mandar um. Eu adoro essa tinta, que legal. Que bom que eu fui, então eu falei, tomo cagada de medo. Era Pior muito que melhor ter medo pior do que o que. sentimento do Milo no quadro foi bom, né? Ele teve o Miguel de volta e ficou viciado em tinta. Exatamente. Então foi Toda meio vez, se isso. você sentisse algo bom com o quadro, você ficava viciado nele. É o que a tinta faz. Por isso. Bateu Bom, mesmo. então, que bom, que ótimo. Conta aí pra galerinha aí o que ganhava o puzzle da Noralma. É verdade. Uma merda! Inclusive, Eu já sei o que é. se vocês mostrarem lá em cima direito. Não é uma merda, é bom pra caralho. Tá maluco? Pra Amelie não era. Para a sua Não. classe não, né? Pra Aqui, mim não era algo. os quadros É. da Noralma, eles iam derretendo aos pouquinhos. A primeira vez que vocês encontraram ele estava perfeito, aí depois ele ficou meio derretido, aí ele vai ficando mais derretido. A cada dia que passava o Montel ia no quadro de novo. cuzão. Então, a cada dia que passava, o Montel derretia mais o quadro. Quando vocês chegaram lá, o quadro já tinha ido pro saco. Se vocês fingissem... Não precisava acertar as palavras perfeitamente. Você tinha que chegar no quadro, a Norma vai falar com você e você tinha que falar, tipo, meu amor, eu te amo, vamos ficar juntos. Era só imitar o Tobias. Não precisava falar exatamente as frases. Você ganhava mais um de força, de agilidade e de vigor, Tá Nossa, porra. pra mim era... mas você perdia a sua sanidade pela metade. Não, é uma merda. Ia ser uma merda. Você pra cortava a Eu sanidade na A metade. minha sanidade máxima já não era nada. Foda. Eu ia ficar com 3 Bom buff. sanidade. Não, eu ia Coloca isso com super. poder paranormal. Eu ia ficar com 3 sanidade máxima. Porra, É, pra você ocultista ia Eu ser passei, perigoso. eu passei tanto Mas a gente pouco tava tempo meio com assim. mais do que um. Nossa, eu ia pra caralho. Não, é que a fita do seu pai ter morrido fudeu muito você. Eu perdi 7 de sanidade. Eu aquilo me tava fudeu. muito de Foi boa. foda. No Na último real, tava o que muito tirou a sanidade foi teu pai ter voltado, né? Na real. Te Que eu já- regaçou. É, do meu eu pai eu não- passei, na real. Você Quando eu vi acha meu que pai morreu morto, eu pior? passei no teste. Eu enlouqueci Quando duas eu- vezes. Quando a Lívia morreu, quando a Lívia veio de novo e morreu de novo. Nossa, e você velho. também passou por isso. Puta, que merda. Tem algum motivo especial pelo qual o Celestino não virou um zumbi de sangue? Sim. Ele falou, Sim. É porque ele era uma criatura, mas... A parada essa é uma boa pergunta. Essa é uma pergunta que era perigosa, eu não queria que ninguém fizesse ela. Tem um motivo de por que o Celestino não virou um zumbi de sangue depois de ter morrido, sendo que ele estava vivo quando ele se transformou na criatura. Mas vai ficar por aí isso aí mesmo. Escondendo o segredo na ilha. Escondendo o segredo na ilha. revelando Tem coisas... Ele era de morte? o ano Não, ele era- era de morte quando ele atacou a gente? Celestino? Só de curiosidade. É curioso a parada sobre os elementos e a tinta. Essa é uma outra coisa que... Perguntar dos elementos é exatamente isso. Então, Eu queria ir pra essa criatura- pergunta começando por essa, Porque né? eu imaginei que fosse de morte quando eu vi o bagulho do barril e dos fertilizantes, mas era tudo relacionado a sentimento, então eu já relacionei A criatura direto era com uma sangue. fusão de elementos, morte e sangue. Porque a primeira fase da criatura, ela é morte, parece muito ser morte, e a segunda fase parece muito ser sangue. E não é tipo morte e sangue, ou sangue e O morte. paranormal está mudando. Né? Parece Existem segredos que ainda não Eu foram acho, revelados. eu acho que o elemento de medo, ele consegue mesclar elementos que se repelem. Eu tenho essa E não, teoria. mas o Celso Ele falou... deu uma piscada ele forte. falou- Ele ficou meio... Fecha a live, fecha a própria live. Bom, gente, então é isso. Então, valeu. Ele falou alguma coisa pro Arthur, que ele falou, você sente morte, sangue e algo a Boa mais, teoria. não foi? Ele falou. Ele falou?
Que safadinho. Eu acho que o medo ele Safado. consegue mesclar os elementos que se repelem, tipo sangue, O morte. medo é tudo, né? Como fala no bagulho. É, então. Medo é Aí, infinito. ó, fizeram uma boa pergunta aqui, ó. Se alguém olhasse pro quadro do Constantino, tinha puzzle? Não tinha puzzle. O quadro do Constantino era um medidor de membrana. Ele media quase o progresso da membrana de forma paranormal, assim. A tinta ia derretendo e revelando a verdadeira face do Constantino, Dava pra- assim como né, a história ia progredindo. Dava Quase pra um ter Dorian Gray. Para de rir. Dava pra eu ter rasgado todo aquele quadro e foda-se. Dava, com certeza. Na real, você quase... É que o quadro era muito alto, né? Destruir só embaixo dele, Ia ser né? difícil você destruir o que dava, no caso. Mas Cara, Você tá... Para de rir, caralho. O cara tomou o pedala do revelando agora. os quadros, no geral, dava pra gente destruir eles pra Bia, sai do ninguém estúdio. mais olhar, tipo, Dava. rasgar eles. A parada é que todos os quadros eram opcionais, na real, né? Nenhum Nunca quadro era mais vai fazer obrigatório. revelando. O único quadro obrigatório da história era o quadro que era praticamente impossível vocês acessarem, que era o quadro do Barnabé, que sempre teve lá embaixo do tapetinho da Amora. Achei muito, Puta que pariu. achei muito bom. Inclusive, na real, o quarto, a trapdoor, né, que ficava na casa do Barnabé, ela originalmente ficava no quarto do Barnabé, quando a gente montou o cenário a princípio. Mas aí eu fiquei olhando para aquele tapetinho daquela borboletinha tão fofinho e falei, ninguém nunca vai levantar esse tapetinho. De jeito nenhum alguém vai ter coragem de tirar esse tapetinho desse lugar. E aí, mano, é tão... Nossa, eu vou fazer só porque é satisfatório. Aqui, ó. Só tá mostrando. Aham. Então, pra Calma, matar calma. o diabo. é porque. Nossa, Nossa, que delícia, que delícia, que delícia. Para, E Gol, Era só a gente ter Gol, pensado em olhar. você nunca tinha jogado RPG, né? Não tinha jogado RPG. Como é que foi essa experiência? Acho que você foi a primeira pessoa daqui que nunca tinha jogado RPG antes. Não sei. Alguém jogou aqui? Depois eu vou te falar. sobre isso. Todos eles jogaram. Sabia que todos você, eles jogava, jogaram. você já tinha jogado RPG? RPG? RPG de Eu criança. olhei picotado. Se eu já tinha jogado ou assistido? Jogado. Não, jogado. Alguma Jogado? É. Eu joguei várias vezes. Eu joguei Aurora Escarlate, eu joguei RPG do Galaxy. Mas o RPG do Galaxy nem chegou a terminar. Eu te chamei porque eu vi você jogando Aurora. Eu achei você muito boa jogando Aurora. Ô, eu tenho uma Então, pergunta. Eu fiz a Maya Shizuri. É. O Olivier olhou pro quadro do piano e Aham. você falou que ele se sentiu bem. Muito bem. E ele não ficou viciado. Não, todo mundo você sentia algo muito intenso. O Oliveira, quando eu digo que ele se sentiu bem, ele sentiu tudo que passou. O quadro do piano era uma montanha-russa de emoções, né? Você passou por várias portas e cada porta fazia você sentir uma coisa. Então, você sente saudade de quando você se conectou com alguém, você sente raiva, né? Você sente um momento que você... Era o quadro mais expansivo. Para passar por todos aqueles sentimentos. Ele era quase um grande tutorial de tudo que aconteceu. O que é muito doido é que esse quadro também era um quadro que vocês podiam acessar desde o segundo episódio. E a gente foi só E vocês acessaram só no 7º, né? E ele tinha muitas cenas Tinha muita que coisa. dava para vocês teorizarem. E especialmente o que esse quadro tinha, né? Ele tinha a cena do Barnabé aprendendo a pintar. É uma coisa que nunca ia se encaixar em nada que vocês achavam. Tipo, um pintor de cadeira de rodas e um menino. Tipo, onde que isso encaixa em qualquer outra coisa que aconteceu. Mas bom pra mim, vocês não acharam em nenhum momento, então ninguém nunca suspeitou do Barnabé, além do pau no cu do Hakim. Você me botou no terceiro episódio, a única coisa que eu vi foi ele fazendo merda. Então, mano, eu não tinha pensado nisso. Todo mundo viu o Barnabé no primeiro e segundo episódio sendo o pai da Amora. Amorinha, não sei o quê, um anjo. O Vanderlei, ele chegou na ilha e a primeira coisa que ele viu foi esse cara... Olha esse quadro aqui! Um cara apareceu morto e aí no dia seguinte chega esse cara, ei, todo mundo, olha esse quadro, tem um monstro na ilha. Tipo, eu falei, caralho, da visão do Vanderlei, o Barnabé é um desgraçado, puta, tá ligado? Mas então, eu tava falando pro Matt isso. Pro Milo e pra Bárbara, o Barnabé era um anjo também. É. Porque você imagina, você vive até seus 20 e poucos anos com o cara mais legal da ilha sendo um mercador, você nunca vai suspeitar dele. O Barnabé, ele tinha essa parada, ele tinha o prazer de manipular as pessoas e controlar os segredos de todo mundo. Pra mim foi um Inclu- plot, porque eu não fazia, eu não suspeitei em nenhum momento. Também não suspeitava dele. Inclusive, na cena da igreja onde ele tira, tá o quadro do Cavalcante na igreja que tá todo mundo reunido e ele tira o véu, o que causou o Bartô ficar maluco foi o efeito da tinta dele ter olhado o quadro. Isso, foi. Então eu ter tampado o quadro, a Amelie ter tampado o quadro, foi o que acalmou o Bartô por Sim, não ter... ajudou bastante. Um teste de diplomacia, tipo, ele ia lentamente ficando cada vez mais calmo, mas elementos tipo
tapar o quadro, tirar o quadro da vista dele, diminuir a DT. O Milo tinha DT mais baixa também de diplomacia com ele. Eu peguei a florzinha. E aí você pegou a florzinha e você tirou um dado alto? Alguém tirou um dado alto? Fascinar eu tirei. acertou? Né? Sim, funcionou. Tá. Vamos Eu ver. tirei tipo um 18. Fascinar, habilidade de... A habilidade que fez pra aprender. Só usei, acho que 2 vezes. Eu queria fazer um comentário antes que eu esqueça do quadro do piano ainda. Eu vi gente falando assim, que como que a Amélie sabe tanto de música, não sei o que, nada a ver, porque a Bia sabe de música, daí ela tá usando informação de fora. Não, quando a Amélie estudou para a cultura francesa por causa do pai dela, ela estudou tudo, desde música que o pai ouvia, tudo, tá Toma ligado? essa. Então, ela queria agradar o pai dela, entendeu? Então ela estudou mesmo, ela focou nisso só pra agradar o pai. No fim não deu em nada, não adiantou porra nenhuma. E a Bárbara e o Milo eram burros porque eles foram ensinados por uma professora de... Tadinho. Porra, ela era literalmente uma mina normal, uma adulta que ensinava tudo que ela sabia pras crianças da ilha. Ela não tinha conhecimentos avançados de muitas coisas. Sim. Esse banjo aqui, né, mano? Algumas coisas. Não, isso é um banjo. Isso aqui é um banjo. Desculpa, o Aonde? quê? Isso aqui, ó. A galera parece pegou um essa cabo de um pintura e banjo. botou negativa. Fez ela Então, eu negativa. vi isso, né? Essa pintura foi feita antes do Olivier, inclusive. Foi outro artista que fez. Foi uma das primeiras pinturas que a gente fez, inclusive. Inclusive, um easter eggzinho é que ela tem um formatinho de fechadura ao redor dela, né? Essa daí deu pra ver. Mas essa pintura foi feita antes do design do Olivier, assim. Era só a Noralma de vestido de noiva. E era Noralma no fim. É a Noralma. O Constantino pintava a Noralma, só a Noralma. Ele era obcecado em pintar a Noralma, porque assim como o quadro da Lívia, o Constantino pintava ela obsessivamente pra se sentir com ela. Só que quando encontrou os bilhetinhos sobre isso. Com o tempo, a tinta foi ficando cada vez mais fraca e ele precisava, né, ele foi ficando cada vez mais viciado e necessitado. Por isso que ele botava, tipo, tinta na veia dele, porque a tinta estava ficando muito fraca com a membrana ficando protegida. Até ele desaparecer misteriosamente, por motivos misteriosos. Sim, porque a porta tava fechando e ele foi pra Tenebra. A porta tava fechando. Você tinha, assim, por acaso, uma narração para caso a gente encontrasse o quadro da criatura lá embaixo? Era muito difícil encontrar o quadro da criatura lá embaixo. Uma narração em que sentido? Tipo, de a gente encontrar o quadro e, sei lá, olhar pro quadro, ver aquele quadro daquela criatura. Não tinha nada, nenhuma narração específica preparada. O cara nem imaginou que a gente podia ser inteligente, entendeu? Não é nem questão de ser inteligente, é que realmente, tipo, era muito difícil vocês conseguirem, porque o alçapão ficava trancado. Então vocês não iam conseguir abrir o alçapão sem a chave. A não ser que vocês, sei lá, conseguissem explosivos em algum lugar da ilha, mas vocês não iam conseguir. Então, assim, existia a chance de eu ter que improvisar muito se vocês acessassem o porão do Barnabé? Existia, mas a partir do momento que vocês achassem o alçapão, a história ia mudar completamente. Tinha uma versão alternativa dessa história. Essa história inicialmente ia ser sobre... O plot twist do Barnabé, ele ia acontecer muito antes na história. Ia ser meio que uma guerra entre 2 grupos. Ia ser os NPCs que vocês descobrissem o segredo e o culto do amigo imaginário. Eram dois grupos diferentes. O Barnabé ia ser o líder do culto do amigo imaginário e ele ia fazer quase que uma religião de medo a essa criatura. Ele fala, gente, mano, esse bicho tá em algum lugar da ilha, a gente tem que se proteger e tal. Basicamente o que ele fez, Mas como ele descobriu disso? Como tipo, ele descobriu que fazer as pessoas sentirem medo afinaria a membrana, por exemplo? Essa é uma boa pergunta também. Que o Barnabé às vezes saía Mas o Barnabé saía da ilha. Ele é. passou um bom tempo fora da ilha, inclusive. Então tá explicado aí, imobiliária fachada. Tamo junto. Mas uma boa parte dos ensinamentos do Barnabé foram dados a ele pelo Constantino. O Constantino não só ensinou ele a pintar, mas também ensinou o que a tinta representava. Mas o Constantino não ensinou pra ele que a membrana fica fudida. Não, mas ele abriu a porta da curiosidade pro Barnabé ir atrás. Porra, mano. A cada revelando tem uma pergunta, vai se fuder, porra. Não, é que obviamente, é o que eu falei, né? Essa é uma história que funciona sozinha, mas ela se conecta com o resto do universo e tem coisas que eu não posso revelar. Senão estraga a história. A porta está aberta, que o Miguel falava pro Milo, tem uma relação pros outros, a porta está se abrindo, coisa assim que a gente ouvia? Quer dizer, não sei se todas, mas a maioria das portas abertas referiam à membrana. A quão danificada a membrana estava. E o quão forte era o efeito da tinta. Um ou outro porta está aberta, pode representar outra coisa aqui. Ótimo! Tem outra porta que também estava fechada e que... Era a porta do meu cu de medo, que eu tava de olhar pros quadros com 7 de sanidade, com 2 de sanidade. Tipo, tem alguma relação com o Santo Berço? Não. Quer dizer,
o que é exatamente Onde a está relação. conectado? A Surdinha e a Lurdete. A Aninha e a Surdete. Então, A sua mão não é sua mão. o nome, o segredo na ilha, ele é propositalmente feito pra você pensar em Segredo na Floresta e achar similaridades, mas o twist é que não era tão similar quanto você achava. Por isso que, pô, começa com um farol e em Santo Berço tinha um farol. Não, pô, primeiro episódio você me entrega um bagulho que tem um barril e uma lista. o Barril meu- de fertilizantes. O meu plano com o Segredo na Ilha é fazer as pessoas começarem achando, nossa, isso aqui é super Segredo na Floresta, é Santo Berço, é um vilarejo distante e tal. E aos pouquinhos as pessoas iam percebendo, não, pera, mas não tem, pera aí, na real tá indo pro outro lado, pera, tá indo pro outro lado. Até perceber que era sobre completamente outra coisa, apesar de, obviamente, ter elementos que se conectam. E tem uma coisa em específico sobre Santo Berço e Típora que eu não posso falar. Mas é o principal, o que os dois lugares têm em comum. É isso. Então é isso. Ele gosta. A caverna, o segredo na caverna. Mandaram a pergunta se eu tinha planejado mortes específicas. A única morte específica Segredo na que eu tinha caverna. planejado 100% é a do Cavalcante. Não tinha como mudar isso. Era o que começava a história. Não tinha como mudar. Quer dizer, tipo, talvez tivesse, Grudasse o mas Cavalcante com a gente. Exato, se vocês cismassem, mas assim, do jeito que a história tava indo, achava muito difícil o Cavalcante não morrer. Ele era um ponto fixo na história. E se vocês tentassem cismar com ele, eu ia dar alguma desculpa pra uma hora vocês se separaram, porque senão a história nunca ia andar. Mas não Mas tinha a gente tipo, nunca ia sair. Eu tava completamente cagada de sair à noite por causa da Noralma. Todas as Então- outras mortes, por exemplo, a Bartô. morte, originalmente, eu tinha planejado que a morte da prisão era o Celestino, não o Bartô. O Celestino ia aparecer na vila meio doido, ele ia ser preso, e aí o Barnabé ia se aproveitar disso pra matar ele e falar que foi a criatura. Só que, no segundo dia, não se sinta culpado, no segundo dia que o Bartô ficou tentando levar você pra casa com ele, E eu não fui. você não foi. Esse foi o fator principal determinante para o Bartô se tornar o principal suspeito para ser preso depois. Se você estivesse com ele, não ia, você só ia ver, tipo... Eu tinha uma outra cena planejada onde você ia ver o Bartô comendo animais. E você ia ficar tipo, que Caralho. porra que meu pai tá fazendo? Mas você ia ter como provar e, tipo, ele ainda ia parecer meio culpado, mas daria para ele não ser preso. Ele teria um álibi, pelo menos, né? Sim. É isso. O Barnabé, eu matei ele meio que no susto também. Eu não pretendia matar o Barnabé. Eu queria que ele tivesse... Você não queria que eu matasse o Barnabé. E eu ia enfiar um fio terra de choque. Literalmente um fio terra nele. O Barnabé, ele... Assim que ele invocasse a criatura, ele ia dar a chave pra vocês. Falava, foge, pode ir. Mas aí, na hora, eu falei, mano, na real, o Barnabé tá em choque. Meio que o meu instinto fez eu deixar o Barnabé ser morto pela criatura. Eu não pretendia matar ele ali. A Mora, de jeito nenhum, queria matar ela. Fiquei muito triste que eu matei ela. Então assim, Não o fui eu, né? Foi a Barnabé não criatura. queria que a criatura matasse ninguém. Ele só Ele queria... queria criar a arte e ele conseguiu o que ele queria. Tanto é que ele pegou a chave... E deu na hora que ele conseguiu sentir Agora de novo. podem ir Né? embora, ele né? pegou a chave e falou, eu consegui o que eu queria, caralho, eu fiz a maior arte da minha vida. Ele tava em êxtase que ele conseguiu transformar uma pintura dele numa coisa real, que era o sonho da vida dele. Mano, tu acredita que teve gente que falou que a gente não tentou salvar a Mora? Gente, eu fiquei puto. Porra, não. Mas isso foi, Não, gente, isso foi não- o que causou a morte dela? A gente tentou salvar ela? Da Foi forma que a eu gente acho que salvou? você chamar ela. Ela tava Não escondida. quero botar a culpa em ninguém, mas assim... A culpa é sua. Não, Mas, mano, o, tipo... o ponto é, a graça de RPG é isso. Eu não tinha pensado em matar a Mora, e aí quando você chamou a Mora, eu pensei, você quer que a Mora vá até você? Tipo, a criatura tá no caminho. Você falou, sim, eu quero salvar ela. Eu falei, puta, mas ela, de jeito nenhum, a criatura vai deixar uma criança passar pelo lado dela sem atacar. Aí a criatura puxou a Mora, e vocês cortaram o tentáculo bem quando ela tava em cima do corpo do Barnabé. Eu falei, mano, a criança não vai ver o pai dela morto e ficar, bom, vou fugir. E, pra piorar, quando eu fui atacar a Mora, eu dei um crítico nela. Então, tipo assim, a Mora tinha chance dela só ter tomado uma porrada, mas aí eu dei um crítico e ela Pelo morreu. mas eu pelo acharia menos você estranho não a gente consumiu deixar a ela. Mora lá e esquecer da Mora, Não, tá ligado? a ideia, o que o Barnabé tinha planejado e o que o meu plano inicial com o Barnabé era ele falar, vambora, tá aqui a chave, e ele ia atacar a chave, e aí ele ia sair pelos fundos com a Mora. Só que aí eu matei o Barnabé, de instinto, e aí a Mora ficou lá, tipo, assustada, olhando lá atrás. Tadinha, Inclusive mano. o Barnabé mandou a Mora ir pra trás do quadro, pra ela não ver o quadro também. O Barnabé não queria que as crianças vissem nenhum quadro.
Pô, mas o Ianzinho lá na frente se foda, né? Se Cagou. foda. Então, na real o Barnabé se importava muito com a Mora. O Ian, ele se importava, mas o Barnabé, na percepção do entia dele, se importava muito com a Mora. Ele tava certo na cabeça dele, né? Você falava que, tipo, a ilha, o dia a dia da ilha rolava independente de ele estar no ambiente ou não. Sim. Teve alguma coisa que rolou que a gente não estava presente que é legal de comentar? Tipo, alguma coisa específica? Eu consegui levar vocês para todos os eventos principais que eu queria. Mas essas coisas, tipo, esses pequenos eventos, eu tenho, tipo, todo episódio eu tenho alguns textinhos de coisas. Eu tinha um mapinha, eu tenho um mapa da ilha inteira no Photoshop com a cabecinha dos NPCs e, tipo, todo episódio eu planejava o que cada um ia fazer. Por exemplo, a Maíra perdeu a ferramenta, o Bartô comeu os animais. Inclusive, o Bartô, ele viu o Barnabé saindo da mansão indo para casa no dia que eles mataram o Cavalcante. Por isso, esse foi um dos principais motivos, mas ele não reconheceu o Barnabé. Isso é uma discussão que ia acontecer, mas eu não fiz. O Bartô, ele viu alguém saindo da praia e indo para o vilarejo. Ele não viu quem era, porque o Barnabé estava usando um capuz, que foi o que o Wagner também viu, passando na frente da casa dele indo para a mansão. Eu achei que o Wagner tinha visto a criatura. Exatamente. O Barnabé estava usando um capuz e o Wagner achou que viu a criatura porque era uma pessoa encapuzada. E ele estava, né, doente. Ele estava muito doente do veneno. Mas era o Barnabé. O Bartô viu a criatura, que era o Barnabé, voltando para o vilarejo depois de matar o Cavalcante. Então, se o Milo tivesse dormido aquele dia em casa, ele poderia ter visto o Barnabé. E você ia ver o vulto dele passando pelo mato. Caralho, nossa. Que dia pra eu não dormir. O fato do Barnabé não ter certeza se o Bartô sabia ou não que ele passou por lá foi o que deixou ele nervoso. Que o Evandro falou pra ele que ele estava disposto a começar a conversar, ele estava se acalmando e falou: preciso matar esse cara. O Barnabé não queria matar ninguém da ilha. Essa era a regra número 1 dele. Mas quando não deu certo o fato do Cavalcante ter morrido, ele falou: vou ter que matar alguém, vai ter que ser esse cara porque ele sabe. O Bartô não sabia, mas o Barnabé achou que ele sabia. Eu não quero matar ninguém, mas eu vou matar e vou deixar o cadáver aqui pra todo mundo ver. Porque o plano do Barnabé era matar uma pessoa e isso é suficiente para transformar a criatura numa coisa real. Não foi o suficiente, ele teve que matar outra pessoa também para limpar as evidências que possivelmente ele tinha deixado. Sim. Nossa, que cuzão. Velho. Essa foi a temporada mais difícil de escrever, porque é muito doido escrever, tipo, 20 e poucos personagens fazendo coisas todos os dias. É muito difícil, mano. Nossa senhora. E não mostrar metade. Tipo, deixar isso coeso e ao mesmo tempo eu tenho que um desses tá enganando todo mundo enquanto os outros estão fazendo. Foi difícil, mas eu gostei pra caralho. Obrigado. Foi muito foda. Foi doideira. Foi o Among Us Paranormal 5D. Foi uma maluquice. E você Quem chamou é o o impostor? Hakim e Gabi pra... Não, e eu fui muito... quando eu chamei o Hakim, eu virei pra Lorena e falei: mano, eu não devia ter chamado o Hakim, acabei de perceber. Porque, tipo... porque eu vou passar a temporada inteira mentindo e ninguém sabe ver melhor eu mentindo do que o Hakim, porque a gente jogou Among Us um monte de vezes juntos. Então, tipo assim, eles sabem muito bem quando eu sou impostor no Among Us. E eu vou ter que fazer o maior impostor por 8 episódios na temporada inteira. E ele sabia que era o Barnabé. Quer dizer, ele teorizava que era o Barnabé. Eu tinha 3. Quais eram as teorias principais? Mano, um era meme, só que a principal era o Barnabé. Tanto é que quando o Adencast me chamou, eu falei: mano, minha principal é que o Barnabé é do mal. Sim. A minha segunda, que era os 4 que subiu. Tipo, era todo mundo que subiu naquele dia, que eles estavam uma máfia, que era uma rapaziada, que era um conjunto. E o terceiro eu falei zoando, que era o Bisteca. Mas existia já teve o espreitador, né? O espreitador era o gato, problema. Eu preciso ir no banheiro, rapidinho. Vai lá. Quando eu tava lendo o diário da... A gente tá quase acabando, se você quiser segurar, mas tipo 10 minutinhos. Eu vou rapidinho. Tá, vai lá. Quando eu tava lendo o diário da Lívia, que ela falava quem tinha subido, quem ela ia levar lá pra cima, e o pessoal tinha ouvido a história, eu comecei a contar quantos estavam mortos, quantos estavam vivos. Eu falei: mano, dá pra ser um desses aqui. Mas é foda, porque era minha mãe, o pai do Milo. Eu falei: mano... O Evandro, que ficou puto, ficava puto, falava de bicho, ficava O meu plano com essa história, fudendo. a história do terceiro andar, é que se vocês descobrissem isso antes, vocês iam sair meio que entrevistando todo mundo que foi pra lá, e era pra vocês acharem que tinha uma maldição, que quem subia no terceiro andar morria. Eu pensei nisso. Por um momento era pra vocês estarem preocupados em tentar proteger o Barnabé, sabe? Vocês iam ficar tipo: não, o Barnabé é o único que sobrou, vamos tentar ajudar ele.
tinha todo um arco de survival do vilarejo também, que não aconteceu porque o Hakim mudou muito a questão, o Vanderlei, né, mudou muito o ritmo da história. O meu plano inicial é parecer que o Evandro era um vilão escondendo as coisas das pessoas, e aí você ia ficar preocupado de, pô, mano, esse cara tá tentando deixar todo mundo de boa, mas tem um bicho paranormal na ilha, alguém vai morrer. E você tentar fazer as pessoas se protegerem e, tipo, montar barricada e tal. E aí rolar, tipo, um tower defense, por assim dizer, no vilarejo, onde vocês iam dar armas pros NPCs e iam montar barricadas, assim, ia vir um monte de animal invadir o vilarejo. E logo depois que esse survival acabasse, vocês iam descobrir que o Barnabé ia começar a tentar a converter todo mundo pro culto do amigo imaginário. E aí era pra vocês começarem a entender, tipo, tem alguma coisa muito estranha que esse cara, ele tá tratando esse monstro como se fosse uma figura religiosa de terror, assim. E as pessoas iam começar a ficar cada vez mais violentas, e ele ia começar a mostrar cada vez mais quadros do amigo imaginário para as pessoas, e as pessoas iam começar a ser cada vez mais infectadas pela tinta. E aí, eventualmente, ia virar esse, né, o culto do amigo imaginário e você tentando resgatar NPCs que estavam ficando enlouquecidos por esse culto. Eu achei Mas isso foi muito legal. mais legal do jeito que foi. Eu achei isso muito legal, velho. Tem uma parada aí que você não contaria, talvez, mas que, por exemplo, Bárbara e Milo, que cresceram sabendo que o Barnabé era um cara super gente boa, talvez iam querer entrar pro culto do Barnabé. Então, ia ser doido ver os jogadores dos lados opostos, eu né? penso, no meu ponto de vista, tipo, o Van Devas tinha chegado agora, agia suspeito pra caralho, era um esquisito pra Bárbara, e o Barnabella cresceu com ele a vida toda, e ele tava, tipo, tentando falar sobre os quadros, ele tava querendo trazer o assunto. Então, talvez, tipo, não sabendo da existência de ordem, membrana e tudo mais, a Bárbara poderia super ir pro lado do Barnabé. E também era muito entendível, porque, tipo assim, todo mundo que chegou na mansão quando começou a acontecer a merda era de fora da ilha. Então é super entendível que vocês não confiassem na gente nem um pouco, tá ligado? Mano, o que aconteceria só de curiosidade? Eu nunca ia fazer isso, mas vai que, né? O que aconteceria se, tipo, o Vanderlei, depois que você ocorresse esse bagulho do culto, só desse um tiro na cabeça do Barnabé e foda-se? Se você matasse o Barnabé, alguém do vilarejo ia pegar o lugar dele. E a criatura ia surgir tipo, espontaneamente de qualquer jeito. E você, tipo, preso, ia ser o Otávio, o Evandro. O Evandro sempre foi o único NPC incorruptível pela tinta. O Evandro era o pilar da ilha. Bastião da justiça. Ele nunca ia... O Evandro, ele era imune à tinta, assim. Ele era o único cara que não ia se render ao Barnabé. Se você metesse uma bala no Barnabé muito antes da revelação, por exemplo, alguém ia tomar o lugar dele. Tinha a Maíra, o próprio Francisco... tinha vários NPCs que podiam tomar o lugar dele. O próprio Montel também poderia se converter a ser o novo... Nossa. Eu achava muito que a Maíra era uma safada depois daquele bilhete que ela pintava. Mano, pra mim, certeza que ela era uma impostora. A Maíra, se você explorasse muito dela, você descobrir que ela tinha aulas, né, com todo o vilarejo. A parada era descobrir que muita gente na ilha podia pintar. Mano, eu queria muito ter metido uma eletrocução no Montel naquela hora que ele naquela hora que o Olivier pegou na mãozinha dele. Você matava ele falou, primeiro eu falei, não vou buscar o papai. Aí a Angelina meteu um esporro na Meli e falou, seu pai, porra, cara. Aí eu falei, tá, vamos. Eu gostei muito que vocês salvaram ele, eu achei muito legal, achei muito legal. humano. Aí chega lá, você faz o NPC falar pro filho que tá segurando na mão dele. Vocês são minhas falhas. Nossa, eu fico muito humano. Não, o Montel, ele é horrível, né? Mas ele ficou pior muito... personagem, tipo, Ele ficou muito mesmo. pior por causa da tinta. Ele já era um pai ruim, e aí o Barnabé, ele só, mano, girou a chavinha que já tava meio Eu solta. jurava que o Montel ia estar morto na mansão quando você Eu chegasse. também. Não, eu pensei ainda. Eu pensei duas coisas. Eu pensei, mano, ou ele vai estar morto, ou ele vai estar vivo e loucão e a gente vai salvar ele e ele vai falar merda, vai ficar falando bosta. Mas pensa pela parte boa, são as primeiras pessoas do Ordem que tem família e a família sai inteira viva É verdade. depois da Por missão. enquanto, Isso é porque bizarro. agora, se o Montel ficar preso na Ordem, isso vai ser um motivo pra Meli cuidar dele de perto. Eu vou matar o Montel. Mas é isso, perfeito. Vocês querem dar um comentário final sobre a temporada? Eu quero Que a gente mostrar uma coisa. É verdade, você tem o diário, pode mostrar na real o diário do Milo. Pra quem não sabe, ninguém sabe, só eu sabia disso. O Milo escreveu dia a dia de todos os episódios
do dia a dia dele na ilha. E eu só fiquei sabendo disso. Nem o Cérebro sabia disso. Ontem, Nem eu sei sabia, lá, nem eu que sabia. daí eu descobri que isso aqui foi inútil, né? Não foi inútil. E quando as merdas estavam começando a rolar, ele, sabendo que poderia morrer, ele deixou uma mensagem para cada um de vocês. Fofo. Mas, ó, aqui é o diário. Não sei se dá pra mostrar aí, ó. Tá mostrando, Tem pode polvinho, mostrar. tem flor. Tá nessa câmera aqui. Tem, mano, ó, eu não vou ler tudo, obviamente, mas depois eu tiro foto e posto. A gente posta no Twitter do Rory, se quiser. E ó, tem Você posta no seu. cada dia, tem vocês, ele conhecendo vocês. Ah, que bonitinho! Que bonitinho. Tem, mano, Mano, o tem conhecido a Amelia pintor. uma bosta no início. Porque ela Mano, era muito tojada, velho. tem a Noralma. Você tem- dizia ou não. Mano, tem tudo. Mano, dia após dia tem a Lívia. Fez ela sem E ainda camisa. falaram do meu mano Cavalcante. Tem o dia da praia lá. Tem o Milo e Miguel. Mano, Foda. eu fiz dia após dia. E, enfim, tem o Miguel. Tem a única colorida, que é o Foda. quadro do Cavalcante. Da hora. E aí tá a mensagenzinha. Se quiser, eu leio a mensagem final para cada um. Manda ver, por favor. Vamos lá, então, ó. Então tá aqui, ó. De Milo para Vandebas, Amelie, Olivier e Bárbara. Obrigado por me mostrarem quem eu sou. Tudo vai melhorar. Vandebas, você chegou para dar o que falar. O homem mais suspeito dessa ilha, mas que no final a gente descobriu que você não só queria, como precisava proteger todos nós. Desde o início senti algo genuíno vindo de você, como se fizesse parte dessa ilha. Tanto que conquistou o respeito de todos muito rápido. Eu confio em você, meus amigos confiam em você, a ilha confia em você. Obrigado por nos proteger até o final. Fofo. Amelie. Filha da puta, brincando. Amelie, fazia tempo que eu não via a ilha sorrir tanto por causa de alguém. Sério, eu vi a Bárbara rir mais essa semana do que na vida toda dela. Você é uma pessoa incrível do jeito que você é. E nunca mude pra agradar alguém. Nossa, do jeito que você é ela. Ai, pobre nojento. Não gosta, né? Vizinho. Nunca mude pra agradar alguém. Nunca. Seja piadista, seja explosiva, fale merda, fale alto, reclama, enche o saco do Oli. E o mais importante, seja você. Eu adorei te conhecer, principalmente quando eu te vi de verdade. Obrigado. Oh, que fofo! Imagina encontrar isso depois daquela choradeira no final do episódio. A ideia era isso, só que eu fui dissolvido, Então, né? você que escolheu você, mano. Eu falei, seu rosto começa a derreter. Falou, eu posso entrar na criatura? Eu falei, Pô, mas claro. faz muito mais... Pô, eu queria, seria muito mais bonito, Não, tipo... zica, muito doido. Não, o Milo eu- deixar de existir Eu ali, achei né? uma Tipo, coisa de filha da puta. Por quê? Porque se a criatura consumisse, ela restaurava a vida. Aí quando ele falou, É posso ser verdade. consumido? Eu fiquei assim. mano, pra você? eu nem pensei Esse é outro nisso. ponto, inclusive, né? Porque se vocês não salvassem os NPCs, a criatura ia recuperar a vida com eles. Mas mano, na hora eu falei, o Milo precisa ser dissolvido. E meus amigos precisam morrer. Te dei 6 de PE, porra! É verdade, verdade. Você salvou. Você mandou demais. Olhe, eu só sou o cara mais legal dessa ilha porque você não estava aqui antes. A gente se aproximou muito rápido e eu me enxerguei muito em você. Conseguimos salvar o Bisteca não só uma, mas todas as vezes. Te ter por perto essa semana foi incrível. Eu senti que eu tinha um irmão de novo. Eu só quero que você saiba que você não tá sozinho e tem pessoas que te amam muito. Super Milo e Super Oli pra sempre. Foda, fofo. Bárbara. Nossa, chegou a estourar no microfone. Bárbara. Bárbara. Algo me diz que você não vai ler isso. A gente se conhece muito bem e sabe o que a gente faria para salvar essa ilha. Nossa. Mas como você é a pessoa mais corajosa e forte que existe, talvez isso tudo não tenha sido suficiente para te parar. Você pode até não enxergar, mas você não faz ideia do impacto que você tem na vida dos outros. Todo o amor, carinho, afeto e empatia que você tem pelos outros. Todos os sacrifícios que você faz para o outro se sentir bem. Não são coisas que todos nós conseguimos fazer. Talvez você seja a pessoa mais humana que eu já conheci. Nossa, Que caralho. lindo. Obrigado por estar comigo, mesmo vendo ele todos os dias. Eu te amo e o Miguel te ama. Estaremos navegando por aí. E aí, o Polvinho e a Margarida. Fofo. E essa foi a última mensagem do Milo pra vocês. Foda. Foda. Que lindo. Considerações finais, um por um, então? Vamos nessa? Pra gente finalizar por aqui, que foi uma puta temporada. Tô muito feliz, tô muito gostoso. Foi um prazer. 8 episódios, mas parece que, mano, foram 25, assim, a quantidade de coisas que a gente tem que contar em tão pouco tempo. Muito foda, muito obrigado mais uma vez. Esse é o projeto da minha vida e eu tô muito feliz de poder ter compartilhado isso com vocês. Muito obrigado de coração. Nossa, foi bom demais. Foi bom demais. Rafinha, Puta Bom merda. demais. Considerações finais sobre a temporada? Acho que eu falei tudo no último episódio, né, cara? Agradecer de novo todo mundo e foi da hora demais, velho. Foi divertido participar muito bom, com
uma rapaziada nova muito braba. Com a Gabi, que já joguei antes também, tá ligado? Foi muito zica jogar com todo mundo. Então, agradecer. Muito obrigado. Porra, eu acho que ninguém esperava que o Segredo na Ilha ia ter essa história que ele teve, né? Eu realmente não esperava que ia ser tão profundo assim, cada personagem ia ser tão profundo. E, assim, o highlight pra mim foi, mano, o Hakim me ensinar a ser um ocultista na mesa. Foi um bagulho especial, assim. Mas foi muito foda. Feliz demais. E eu já falei pra caralho no último episódio, mas obrigado pela oportunidade de novo. Isso, obrigado por ter jogado. Foi Gabi? bom demais. A mesma coisa, né? É bom sempre estar aqui de novo, é bom ter jogado uma temporadazinha zica. Queria dar o highlight para a questão de a gente ter jogado com personagens muito mais humanos dessa vez, né? A gente está acostumado a chutar a porta, estourar negócio, bater nos outros, né? E jogar com uma temporadinha assim, mais humana e para, sei lá, tornar a vida real mais próxima da temporada foi muito maluco, porque a gente não podia pensar com a cabeça de agente de elite e jogar dado e dar dano e tal. A gente estava pensando de uma forma mais humana o tempo todo. Então foi muito da hora. E sempre maravilhoso jogar mesinha com vocês. Muito obrigada de novo pelo convite também, Rafa. E foi maravilhoso, é isso. Bia? Foi uma merda. Tô brincando. Velho, foi muito foda. Tá maluco? Eu já falei no último episódio lá que sentar nessa mesa você sente coisas absurdas, você... A verdadeira arte é o reflexo. É muito bom, velho, muito bom. Eu sentei aqui, eu me entreguei demais, eu me entreguei pra Amelie. Eu não fui Bia, aqui eu fui a Amelie, velho. Foi muito foda mesmo, obrigado a vocês. Foi muito foda participar com todos vocês, com você também. Foi muito legal. A gente foi muito bom junto. Eu gostei. Eu também, eu concordo. Não teria alguém melhor pra, e a gente nunca pra tinha se falado antes, e mano. a gente nunca As pessoas falam na internet que a gente parece irmão de verdade. Maluquice. Parece mesmo. Vieram até combinando hoje. A dinâmica foi muito Doideira. brava. Nossa, vocês mandaram muito. Foi muito bom. Bom, eu só queria agradecer, que foi muito bom. Adorei ter participado. É muito bom você poder criar um... Tipo, em que outro lugar você pode fazer isso, tá ligado? Você cria outro personagem, você coloca muita coisa nele, você consegue interpretar ele 100% assim, tá ligado? Você pode fazer tudo que você não faria. Sei lá, é uma coisa muito doida, que é difícil de explicar e você só sente quando você tá aqui, assim. E foi muito bom porque você realmente sente. Você realmente sente muitas coisas. E eu gosto muito de sentir. Tanto faz, tipo, tristeza, raiva, felicidade, tipo, você sente muito. E é legal sentir as paradas, tá ligado? O personagem vira parte de você, né? Sim, com certeza, mano. Quando você entra... Quem teve a experiência aqui de entrar em quadro? Quem teve a experiência aqui de entrar em quadro, você sente junto com o personagem. Então. O meu corpo ficava formigando de verdade. O que você sente jogando RPG é muito intenso, é muito legal. Foi real, mano. E apesar da história é de mentirinha e nada disso aconteceu de verdade, mas os sentimentos que a gente sente são reais. A gente tá sentindo isso de fato. A gente entra tanto nessa parada que é muito emocionante, assim. É a minha coisa preferida no mundo. É poder viver uma realidade que não existe e poder ser quem você quer ser. Mesmo eu que não tenho um personagem, né, eu interpreto um monte de coisa, quando eu tô interpretando cada um dos NPCs, eu tô lá me despengando de chorar porque eu tô sentindo o personagem de verdade. Sim. E eu sei tudo que ele viveu e tudo que ele sofreu, é muito doido. Vocês deixam tudo 10 mil vezes mais intenso e sempre que eu vejo vocês sofrendo, eu sofro junto. Quando eu mato NPC, eu mato triste pra caralho. Quando eu mato um personagem de vocês, eu mato com dor no coração de saber que eu nunca mais vou poder ver esse personagem, nunca mais vou poder escrever nada desse personagem. Mudar a lore dele, nunca mais vai Nunca mais vou poder, mano, enganar o seu personagem com o irmão gêmeo. Quando o personagem morre, você nunca mais escreve nada dele, né? Foda, né? Por favor. Por favor. Mas é isso. Isso que você falou do sentimento na mesa é muito louco, porque eu lembro especificamente daquele dia, Hakim, que a gente jogou de cosplay do Calamidade, eu vi o Luba e o Guache gritando um na cara essa cena do é outro. muito boa. A Amelie e o Oliviero se abraçando na minha frente, eu vi eles ali, eu vi a chuva caindo em cima deles. Eu mencionei essa cena Você viu mesmo o projetor atrás? Exato, pô. Eu mencionei essa cena específica porque eu fiquei apavorada, porque eu nunca tinha visto qualquer um dos dois gritar e ainda mais um na cara do outro se cuspindo, assim. É isso. E era, tipo, muito dando soco na mesa, na caindo hora, copo. quebrando muito o foda. vidro. Eu adorava discutir com o Guache. E grande parte disso também vem, não só né, da experiência, isso tudo, sentimentos, tudo isso vem de qualquer RPG. Se você jogar RPG com seu amigo em casa, mesmo que não tenha uma puta produção, projetor e música e tal, ainda assim é uma experiência muito louca. Mas tem que agradecer, óbvio, a produção pela qualidade incrível, sabe, de iluminação, de essas projeções, tudo, Obrigada, os artistas, foda. Uma salva de palmas Obrigada, mais uma vez. artistas.
Deixa aí, versão 200%. E agora sim, muito obrigado de coração a vocês por terem jogado isso comigo. Espero ver vocês em breve, em novas histórias no futuro. A gente vai se despedindo por aqui. Esse foi o Revelando de hoje, Revelando Segredo na Ilha. Muitos segredos revelados, alguns eu ainda tenho que esconder, não dá pra revelar tudo. O cara deu 3 A respostas pra gente 15 descobre. a gente descobre. Mas existem outras histórias no futuro que vão poder responder mais perguntas. A gente tem uma surpresinha no final de hoje, do Revelando de hoje, para você que ficou até aqui. Então, muito obrigado de coração mais uma vez a vocês. Um beijo. Beijos. E a gente se vê em breve. Até lá.